é a raiz de tudo que há de errado no mundo. Nada que fuja ou resista serve para nossa alimentação. Ser vegano, uma missão. Muita gente de repente oprime tua opção. Mas siga firme, meu irmão. Opinião alheia não semeia, afeta tua visão. Para muitos radical, a ideia de acabar com o sofrimento animal. Haha, mas que legal, conceito deturpado não levo pro pessoal. Sigo na minha, não imponho, cada um com as suas escolhas e o resto é sempre sonho. De um dia isso mudar, viver num mundo onde não mato para alimentar. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso. Mas entenda a nossa luta, ela é justa. Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Veganos Cast, o podcast vegano mais democrático do Brasil. Hoje eu tenho a honra, o privilégio e o prazer de receber aqui Verossímil, Victoria Valente, Matheus Rocha e Walter Ponto. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre quais seriam as melhores formas de apresentar o veganismo às pessoas e discutir também algumas ideias sobre estratégias dentro do veganismo, enfim. Tudo, o nosso objetivo aqui é promover evolução e, claro, a gente também ouvir a opinião, né, de todos que compõem o movimento. Discussões são importantes porque graças a elas nós avançamos, tá bom? Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Valeu mesmo. Vou dar uns recadinhos aqui, a gente já libera a mesa e começa o nosso papo, beleza? Bora. Vamos lá. Então vamos lá. Quero começar agradecendo aqui também ao Prime Dog, nosso querido patrocinador, que hoje está com a gente aqui com milkshake de chocolate, coxinha de jaca, bolinho marguerita e churros, tá? Obrigado, Prime Dog. E pessoal, ó, Prime Dog é um restaurante misto, ou seja, opções veganas, vegetarianas e onívoras. Dá para vocês irem com seus amigos, com a sua família, todo mundo será muito bem atendido. Vou passar para vocês os endereços das 4 unidades aqui em São Paulo e tem uma surpresinha no final que é o nosso cupom de descontos, tá bom? Então, a primeira unidade fica na Rua Vergueiro, número 1960, na Vila Mariana. A segunda fica na Rua Deputado Lacerda Franco, número 202, em Pinheiros. A terceira fica na Rua do Acre, número 250, na Moca. E a quarta é apenas delivery em São Bernardo do Campo, ok? Temos o cupom Fábrica de Veganos que vai te dar 10% de desconto na compra. Lembrando que o cupom não é válido. Lembrando que o cupom não é válido pro delivery, tá, pessoal? Só para atendimento de balcão no local, beleza? Só informar lá. Quero utilizar o cupom Fábrica de Veganos, 10% de desconto na sua conta, tá bom? O QR Code que vocês estão vendo na tela vai levar para o Instagram deles e por que seguir? Novidades, sorteios, promoções, tudo você vai encontrar lá no Instagram do Prime Dog. Lembrando que é @prime_dog lá no Instagram, beleza? Obrigado, Prime Dog. Graças a vocês, o veganismo vai mais longe. E claro, temos comidas deliciosas para os nossos queridos convidados. Obrigado. Sim. Bem, hora do nosso Apoia-se, né, pessoal? QR Code na tela aí, barra na tela para vocês. O nosso Apoia-se é uma forma de ajudar aqui o projeto a continuar ativo e crescer, né? Fazer mais ações de rua, mais ativismo, mais programas. Então, caso você possa, tá bom? Não se sacrifique por isso. Se você pode doar, por exemplo, R$5, tá ótimo. Mas, eu queria ajudar mais, queria dar R$100. Não tô reclamando, não. Pode dar o dinheiro, tá tudo certo. Mas é mais importante a longevidade do que, às vezes, uma pancada ali, né, um valor alto, que vai ter um peso para você. Afinal de contas, o nosso projeto aqui ele é a longo prazo. Então, obrigado a todo mundo que está nos apoiando. E, pessoal, o QR Code tá aí. Mirou o celular, vai cair nessa tela aqui que vocês estão vendo, tá bom? E é isso. A forma que você puder ajudar será muito bem-vindo. Quero agradecer também a todo mundo que está com a gente no Apoia-se, que esteve, graças a vocês que chegamos aqui. E agora a hora da verdade, né, Davi? E aí? Ganhamos novos apoiadores? Perdemos ou mantivemos? Eu acredito que manteve-se. Eu confesso que cometi um erro que eu não anotei o do último. Manteve-se. Vamos ver, pera aí. Ei, não. É a outra. É o triste? Perdeu? Não, perdemos. Não tem a musiquinha triste, vai ter no próximo episódio, mas perdemos um apoiador. Não tem criancinha. Bem, eu espero que a nossa perda toque o seu coração e você passe a nos apoiar, tá bom? Obrigado. Você que era nosso apoiador e precisou sair, tá tudo certo, querido. Obrigado também pelo período que você ajudou, tá ótimo. É isso, gente. É trabalho em equipe. Então eu agradeço em geral e todo mundo que ajudou.
E é isso, não se sinta culpado, tá? Eu faço essa brincadeira aqui, mas tá todo mundo trabalhando pelo melhor e eu sei que você tá fazendo o seu melhor aí também, tá bom? Obrigado, galera. Podemos seguir pro Pollination? Pessoal, é o seguinte, ó, o Pollination é uma iniciativa internacional que apoia projetos veganos. Mas como é que funciona? Primeiro é em inglês, então você vai lá e usa o Google Tradutor. De preferência, pede ajuda para alguém que fala inglês, porque o Google, ele às vezes, ele comete uns errinhos ali de concordância, então pede para alguém repassar por quê. Você vai entrar lá no Pollination, o link vai estar aqui na descrição aqui do programa. Ah, nossa, tô meio rouco, peraí. Não aguento. Obrigado, Bruno. Som, 1, 2. Vamos assim, ó. O link vai estar aqui na descrição do programa. E, pessoal, é o seguinte. Você vai descrever o seu projeto, vai enviar para o Pollination e eles vão analisar. Se eles sentirem que faz sentido, que é um projeto legal, eles podem te apoiar financeiramente. Literalmente, vão te dar a grana para tirar o projeto do papel e fazer ele acontecer. Lógico, gente, tem que ser projeto vegano, tá bom? Tem que ser um projeto pelo veganismo, pelos animais, beleza? Então, assim, o não você já tem. Se você tem ideias boas, vai lá, coloca no papel e tenta, cara. Pode ser que você receba aí 5, 10, 20 mil para tirar essa ideia do papel e fazer acontecer. Outra coisa, você tem que fazer prestação de contas. Então, nota fiscal, tudo bonitinho para você apresentar o relatório de conclusão de projeto para você poder, né, novamente pedir no ano que vem outro Pollination, tá bom? Eles ajudaram a gente aqui, ajudaram o Alisson, ajudaram o Fábio Chaves e o Garotos e também podem ajudar vocês. Vai lá e tenta. Obrigado, Pollination Project, por ajudar o nosso projeto aqui, o Fábrica de Veganos Cast. Valeu, galera. E semana que vem teremos um debate. Debate entre... Só fera, hein, galera? O tema vai ser: boicotar produtos veganos ajuda ou atrapalha? Vamos ter novamente aqui o Matheus, vamos ter novamente aqui o Walter e vamos receber também o Alcemar e o Cauã para discutir aí qual é o melhor caminho, tá bom? E você, de que lado que você tá? Semana que vem, 18h30, nesse canal aqui do YouTube, beleza? Agora um recadinho da nossa querida Pombinho Tatu. Olá, gente, um prazer estar com vocês. E hoje eu vou tatuar a Chloe, que é francesa e dá aula de francês. Então também quem se interessar, vou fazer essa tatu aqui. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Bonjour, bonjour. Sou a Chloe, sou francesa, sou professora de francês há mais de 5 anos no Brasil. Moro no Brasil há mais de 6 anos. E vegana há mais de 5 anos. Muito bom, Legal. É cliente já de tempos. E lembrando, se você quiser fazer uma tatu comigo, é só me chamar Pombinho Tatu _ Viga. E outra coisa, se você for vegano, marcou qualquer tatu comigo, ganhou o vizinho. Aê! Isso é ativismo de verdade, é assim que se faz, tá vendo? Mi, obrigado, querida Chloe. Agora eu vou tatuar, pessoal. Vai lá, Chloe. Uma boa Parabéns pela tatu, tá? Obrigada. E depois volta aí pra mostrar pra gente o resultado. Fechou, obrigada. Parabéns. Et on se parle après si tu veux. Eita! Tá tudo bem. Tá tudo Quebrou? Tá tudo certo aí? Não quebrou nada, não? bem. Deixa que eu pego. Aonde que eu... Aqui tá bom? Ih, perfeito. Aí você fica nesse agora. Ok, tá. Ah, aqui o seu papel. Pronto, tá quentinho Eu agora. parei. Eu falei, acho que você tem curtido. Ela vai limpar Ai, a que boca, né? Tá quentinho, querido. Feira de vegano. Quer trocar aqui, ó? Troca que eu pego Tá os dois. tranquilo, aqui. mas tranquilo. Ele que Não. falou muita Você proteção. quer seu? Esse é meu, é. Eu tô na tela? Tô. Eu acho que tá Bem, galera, um pouco vamos mais, lá. ó. Você tá bem no canto. Né? E aí, queridos? Estão prontos? O legal é que Estamos com fome também. Eu sou professora de francês, eu achei incrível. nossa, isso. Nossa, Engraçado, realmente. né? Qualidade, hein? Estão prontas, queridas? Sempre. Certo? Muito bom. Bem, gente, lembrando aqui para vocês, a Central, obrigado, Davi. Lembrando para vocês que estamos aqui com Prime Dog, Master Vegan Food, Planet Veg e Gostinho Alimentos. Eles são os nossos patrocinadores. E tanto os Instagrams quanto os produtos estarão descritos aqui no descritivo do episódio, beleza? Obrigado, patrocinadores. É graças a vocês que o projeto acontece e a gente consegue trabalhar pelo progresso do veganismo, tá? Você que está em casa e nos acompanha, apoiem empresas que apoiam ativistas e influencers veganos, porque graças ao apoio deles a gente consegue fazer mais trabalho para o veganismo, conseguir mais pessoas, e aí é uma máquina de retroalimentação, tudo pelo progresso do veganismo. Então, se você puder, apoie as marcas que estão aqui com a gente, beleza? Davi, tá tudo certo, meu querido? Podemos decolar aí?
Bem, pessoal, é o seguinte, ó, eu vejo que a gente tem vários debates no meio vegano, e vários frontes diferentes têm teorias de como a gente pode progredir, de como a gente pode trazer novas soluções no veganismo. Isso é muito importante, até porque, não sei se vocês estão a par disso, mas recentemente o índice de pesquisas por veganismo na internet caiu bastante. Hoje a gente está no mesmo nível de que a gente estava em 2015. Então isso é ruim, né? A gente perdeu a hype, né? O interesse social caiu. E, no meu ponto de vista, a gente precisa conquistar essas pessoas de volta e mostrar o veganismo como algo positivo. Infelizmente, a sociedade não nos vê assim. Vê o veganismo como algo associado a... Também? Milkshake geladinho. Muito bom. Vê algo associado à fraqueza, a produtos que não têm um bom sabor, que podem prejudicar a saúde. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Todos aqui já somos veganos há anos. Então, é importante que a gente recupere as pessoas, porque, no fim das contas, tudo que a gente critica, né, essa máquina social que a gente não gosta, acontece porque pessoas financiam esse sistema. Então, essa é a nossa intenção hoje. Certo. Perfeito. Beleza? Tem uma série de perguntas aqui. Ixi, vai pegar fogo, hein? Vou jogar as perguntas e a gente faz umas pausas para comer um pouquinho e vai intercalando. Fome! Você tem Entre mais um roteiro aí? Ele tá de jejum ainda, só que Eu tenho um roteiro pra ele? Eu tenho o meu aqui que eu trouxe. Eu tô tem. falando do dele. Mas Não, eu você vejo, quer o roteiro? eu vejo no celular. Tá bom. Mas é isso, eu tenho uma série de perguntas aqui. Aprecio muito a opinião de todos vocês. E é isso, o objetivo, com a ajuda do público aí de vocês, é entendermos qual seria o melhor caminho, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, pessoal. O veganismo deve... Posso ir, Walter? Pode. O Vamos lá. veganismo deve ser usado como ferramenta política esquerda-direita ou deve se manter apartidário? Eu? Vocês são as convidadas. Ah, Eles já vieram várias vezes. Você pode só repetir a pergunta? Bora. Vou repetir. O veganismo deve ser usado como ferramenta política esquerda-direita ou deve se manter apartidário? Você quer que eu fale? Eu Pode posso começar e você... nenhum nem outro, né? Assim, o veganismo não é nem partidário, porque o veganismo não está nem perto de ser político. O veganismo não é uma questão política. O veganismo é um valor moral. O que isso significa? Ele é um princípio ético, né? A gente carrega uma mentalidade de opressão. O ser humano há milênios oprime os animais. Isso não depende de política. O ser humano fez isso desde que se entende por civilização. É antropológico. É uma opressão de indivíduo para outro indivíduo. Então não tem como eu falar que isso é uma coisa política, se política é uma escolha, é uma ideologia. Ideologias a gente escolhe, ideologias a gente se limita a elas por questões, preferências. Quando a gente fala de respeito, a gente não pode falar de política. Respeito é universal. Quando a gente respeita o outro, o animal é um outro. Portanto, não pode ser política. Respeito é obrigação. É dever. É isso que a gente aqui, eu e a Vicky, a gente sempre defende. Porque o veganismo foi estabelecido como princípio ético. O veganismo, quando ele foi estabelecido, fundamentado, ele não foi feito como uma política, não foi um jogo político. Ele foi feito como um valor moral. É uma questão diferente, tipo, respeitar crianças, respeitar os animais, é respeitar um indivíduo. E respeito nunca será sobre política. Isso não é falso. Vic. Eu acho que a Vela resumiu muito bem assim, o que eu penso também, porque se a gente não objetifica nenhum animal, né, não importa a maneira que ele é tratado, se ele teve bem-estar ou não, a gente não pega uma parte do corpo dele, a gente não objetifica o corpo dele, isso é respeito básico, né? Não é uma ideia de como lidar com a economia, né, ou alguma coisa assim. Com a Que eu sociedade. tenho opinião, né? Não é uma questão de opinião, basicamente. Não é uma questão de opinião minha que eu tenho que te respeitar, ou respeitar um vulnerável, seja da minha espécie ou não, né? Então, a partir do momento que a gente fala que é partidário, é como se a gente falasse que tem um partido que detém o que é decência básica. Não existe isso. Existe gente antiética de qualquer partido, existe gente ética de qualquer partido, inclusive até de ideologias que não são sensatas. Existem pessoas de Porque- direita que respeitam crianças, e no dia a existem dia, pessoas de exato. esquerda que podem ser Que não fazem isso. pedófilas. Exatamente. Então, é Não muito tem sobre política. É isso. Ética básica e orientação política são coisas diferentes. Se a gente mistura, a gente A gente vai entender mistura as mensagens um e problema. dilui.
Tem um argumento aí, realmente. Eu acho que é melhor você falar, Walter, que você vai dar um contraponto aí, Não, porque pode falar. não, mas eu tô mais concordando com elas, assim, com algumas outras questões, mas como é que você vai dar um contraponto? Na verdade, assim, a gente tem... Tá me ouvindo? Tá legal aí? A gente tem que definir termos, né? Porque tudo é política. O ato de existir enquanto ser humano em sociedade é um ato político. A gente não pode confundir política partidária, ou seja, eu não posso levar o veganismo para uma instância de uma plataforma política XPTO, aí até que teria algum sentido o que vocês falaram. Agora, do ponto de vista ético, veganismo é política, até porque ética e política nascem no mesmo espaço, nascem na Grécia, para definir a relação da polis. Então não existe um sem o outro. Então é lógico que o veganismo, enquanto uma luta anti-opressão dos animais não humanos, no caso antiespecismo, ele deve preceder de uma luta que é muito específica, que é, no caso, quem são veganos são pessoas que lutam por animais. A nossa luta só consegue existir a partir do momento que ela for política. Não há apartidarismo em luta política. A gente é ou não é. Você é a favor da opressão ou você é contra. Isso não tem a ver... É porque a gente empobreceu o diálogo intelectual nos últimos anos, achando que política é CPT ou Bolsonaro. Isso é uma pobreza e uma incapacidade de entender o que é política. Política é um fenômeno humano. Nós existimos porque nós somos política. Essa mesa é um ato político. Você diria que respeitar a criança é um ato político? Tudo é um ato político. Respeitar o outro é Tudo é um ato político. Mas você falou das definições primeiro. Eu queria que você definisse política, então, pra gente. O que você vê como política? Deixa ele falar, então tá. porque senão fica, Tá. a gente volta pro debate. Então, eu vejo que assim, realmente eu falo mais pela posição que eu acabo estando hoje. Se a gente vai colocando para um lado ou para o outro, a gente vai nichando muito mais algo que já é muito nichado. Então, eu parto do princípio que ser apartidário é muito mais fácil de levar a mensagem para frente, porque se a gente for pensar outras questões, por exemplo, o antirracismo, a questão da homofobia e tudo mais, dependente do partido, direita, esquerda ou centro, é um dever moral ali de todo mundo. Claro que hoje, questão dos animais, a gente ainda tem que explicar, a gente ainda está em outra fase, né? Então não consigo tratar da mesma maneira. Mas principalmente para o momento que a gente está hoje, que não tem uma força, a gente está na parte da educação e tudo mais, eu acho que manter a partidário é muito mais fácil para levar a mensagem para frente. E tem um ponto aqui, um comentário rápido, que eu concordo com a Verô. Que, de fato, o lado político, né, o estilo político que a pessoa adota, não é uma certeza de ética, de bom comportamento, de não corrupção, tanto que aqui no Brasil a gente tem um histórico político bem ruim, né? E temos corrupção de ambos os lados. É que é do ser humano, eu acho. A gente entende a política enquanto um fenômeno que está inserido num ápice de corrupção e uma série de questões subjetivas que poderiam ser explicitadas aqui durante horas. Mas a ideia de política não é isso. Mas a gente entende. A ideia de política é de organizar a polis para que haja a maior felicidade possível dos cidadãos. Mas o veganismo Isso é política. Isso é política. Mas então Então você a tá falando política é a sobre negociação das coisas? isso, uma visão utilitarista. Então você falou Não, isso não tem nada a ver com utilitarismo. Utilitarismo vai bem-estar. surgir Máximo de muito bem-estar. tempo Você depois. falou pro máximo de bem-estar. Não, bem-estar é a relação pacífica entre os cidadãos. Um não mate o outro. A política surge. A política. Não, ética e política andam juntos. Não existe uma definição. A política só existe enquanto existe ética. Exatamente. Se não existe ética, e se também o inverso existir, se existe ética sem política, não existe ética. Walter, política, então, eu poderia, assim, o que você quer dizer com política, então eu poderia falar que são as relações entre as pessoas que movem a Ou de sociedade? maneira organizada, porque só a relação entre as pessoas não define o que é política.
Eu posso me relacionar Mas, com por você. exemplo, não você tem- diz assim, qualquer coisa é política, qualquer ato é político. Qualquer ato é Tudo político. político, tudo. Porque uma Respirar vez uma é um moça ato disse assim, político. Não objetificar uma não, mulher é respirar é um político. ato político. Como que é isso? Ué, você respira, você está num planeta. Esse planeta ele rege regras que são sociais. A não ser que você viva, como Aristóteles vai dizer, né? Aqueles que se isolam, né? Aqueles que são apartados da Aliena. sociedade. Mas você não escolhe respirar ou comer, você escolhe comer. Aí eu Mas concordo que é um ato se político. um ato coletivo acabar com o ar que você respira, você vai morrer. Mas isso daí Tá, não é mas aí é outro não- lado ali. Não, não é outro lado, é um ato político. Se tiver uma bomba nuclear que cai aqui por causa de uma decisão política, você não vai respirar. Não, mas aí Mas outra é política. coisa, a gente tá falando de indivíduo. Eu respiro. Eu respirar Não é um ato existe, político não pra existe você. indivíduo sem sociedade. Não, O a gente indivíduo não e tá sociedade falando andam isso. O que a juntos. gente tá Relacionamento, a falando gente concorda. é que a gente não Relacionamento. existe sociedade sem ética, né? Sem ética, Mas sem aí- política. Mas a ética vem antes Sem da ética, política, sem porque política. sem ética a gente não faz Não, não política, vem antes. né? A ética Nicômaco e Você a não faz obra política política sem de ética, a gente não Aristóteles faz nada. foram escritas quase no mesmo ano. Peraí, uma dúvida, gente. A gente está discutindo de uma perspectiva idealista e não realista, né? Não. Pois é, não A concordo. pergunta Eu é acho se que a fugiu gente do veganismo, se a né? gente- então vamos voltar. Então começaram a me fazer uma pergunta. Veganismo Eu, não é ferramenta. Não é ferramenta. Exato. Mas, ó, peraí, É só uma pra... causa inteira em si mesmo. É que eu Ela não deve. é que eu me política, é perdi. uma causa política. Peraí, é que eu me perdi. Inclusive, como ela surgiu, a Vegan Society é um projeto político. A verdade não, ela surgiu Não? como... É porque eu lembro de você falando em outro podcast que veio mais como uma resposta à guerra, à Sim, escassez de recursos e tal. foi praticamente. Então não foi político ativo, foi político mais passivo, assim, Não, sofreu as não. consequências da guerra e... Não existe política ativa, política passiva. É política. Ponto. Como qualquer ato, né? Para você, a pessoa Mas você existe na concorda, sociedade. Walter, que assim, a maioria das pessoas quando fala de política, elas pensam em partido? Ah, mas aí é uma deficiência Não, é isso, cognitiva. Não, mas aí a gente tem que considerar isso também. A questão é que você fala que política, porque a gente Política vive em são polis. posições. Porque a gente vive... Posições. Que lado você fala tá? isso, Por exemplo, porque quando a gente vive fala- em polis, mas a gente está falando de veganismo, e veganismo é indivíduo para indivíduo. E é claro que com Não, o não é veganismo, eu indivíduo estou pra falando, é indivíduo. claro que com o veganismo a gente faz política. A gente pode fazer política com todos os valores e causas de justiça que a gente tem. Agora, o veganismo em si, ele não veio para ser político. O veganismo Não. veio para ser... Não, ele veio como princípio ético. De respeito. Quando você não objetifica uma mulher, E você não está fazendo um ato político, E você quando está tendo um valor moral. Posso falar? E quando você tira a ética para ação, você não está fazendo política? É outra coisa. Quando a gente Não, fala de não é ação, outra a gente coisa. não fala de veganismo, porque veganismo não é outra ação. coisa. Não é Peraí, outra coisa. deixa eu- Quando a gente luta, por exemplo, para que os animais, sei lá, alguma luta específica, e eu nem vou falar bem-estarista ou não, porque depois a gente pode entrar nesse aspecto. Mas quando um grupo de pessoas se organizam para lutar contra um animal, a ALF, quando ia lá e sequestrava os animais, aquilo não é um ato político para você? Mas não é veganismo em si. Você não precisa resgatar um animal para ser vegano. Não, eu só estou te perguntando se Entendeu? aquilo é um ato político ou então, não. Por que a gente vai tratar o veganismo como algo que requer mais esforço do que Não, não é realmente requer? esforço. É um ato Sabe, político. A é sobre- decisão de não opressão é um ato político. Não, a primeira Se decisão a que gente sim, chegar, são os animais. se a gente entender essa é a que primeira coisa. a veganismo é um ato meramente individual, a gente está falando de religião. Não. A gente está falando de fé. Não. Então, já não é nem mais ética. A gente Não. já não é nem Você- deontologia, Mas não é não, utilitarismo, deontologia não é justamente ética das isso. virtudes, Não, mas não é você tá ética do classificando bem demais. Eu tô cuidado. querendo falar de uma maneira Eu mais acho que foi muito longe o assunto. Tem que ser mais Então tá bom. Então eu vou falar menos agora. Deixa Peraí, eu para peraí. simplificar isso. Eu me perdi, gente. Eu também tô me perdi. perdido aqui. Ó, tem um ponto pra mim que é importante e me preocupa no veganismo, tá? Que é assim, existe uma equivalência dentro do veganismo que, do meu ponto de vista, é assimétrico da realidade. Que é, se você é uma pessoa de esquerda, você é boa. Se você é uma pessoa de direita, você é o demônio Lúcifer nazista. Eu acho que... Quem dera. Não, eu acho que a forma como esse assunto político é tratado no veganismo, ela é perigosa porque, como vocês trouxeram, realmente, a posição política da pessoa não é garantia de ética. Nenhum. A gente pressupõe que uma pessoa que é mais politizada tem um percentual maior de compreensão de ética. Eu concordo com isso, mas não é uma garantia. Então, será que a política de fato é um aspecto do comportamento dos indivíduos
que sinaliza virtude ou é só mais um detalhe da pessoa? Deixa elas responder. Faz sentido a pergunta? Eu acho que eu entendi, mas se quiser repetir a pergunta. Posição política, seja ela favorável ao nosso desejo pessoal ou contrária, é garantia de ética? Eu acho que essa questão já é interessante, assim, tipo, se a gente fala de política, então a gente está pensando de coletivo, né? Não é sobre o que você acha certo ou correto, você tem que pensar nos outros, né? Ok. Mas eu acho que respeitar o corpo do outro é muito mais básico do que política, sabe? Uma pessoa não precisa nem entender o que é política. O corpo, deixa eu só pegar uma. O corpo não é político? Não, Walter, eu acho essa colocação um pouco sensacionalista, pra ser sincera. Reducionista, tipo, o corpo porque, não, o corpo é porque, por exemplo, uma moça falou pra mim assim... O que vocês dizem desse livro aqui? Política Sexual da Carne. Eu acho péssimo. Péssimo. É lógico que é péssimo, porque ela mas aí a gente teria que fazer um podcast inteiro pra isso, né, gente? Fazer um review de um livro, não é uma coisa assim. E a gente tá trazendo o veganismo que não gosto dele. A gente tá trazendo o veganismo que ninguém tá falando, então... É claro que a gente vai poder falar sobre esse livro um dia, se quiser. Eu acho que tem bastante coisa pra gente discordar aí, hein? Sim, com certeza. E eu acho isso saudável. Sim, eu tenho uma questão que a gente pode discordar, mas a hora que você falar que eu posso falar, eu falo. Pode sempre falar. Então. E me interrompe, que eu falo muito, tá? Vamos lá. Que foi inclusive quando eu conheci vocês. Recentemente teve a vitória do Abomai. Do Gui, que foi lá, comemorou e tudo mais. Abraço, Gui. E, pô, foi pra gente, a gente sabe, a gente que convive um pouco nesse meio, você mais que eu, a gente sabe o quão bom, assim, foi pra entrar naquela bolha ali, significativo e representativo. E aí eu lembro que vocês comentaram lá, e eu achei até grosseira a forma que falou. Você lembra de como foi? Cara, eu tenho uns prints guardados. Tá. Mas a gente pode até passar também. Lógico, também. Gerou uma amiga, o cara guardou o print. É que, assim, normalmente eu tenho um monte lá. Eu guardei alguns, mas é um só na realidade. Não, mas eu também briguei com a Verô já. A gente se conheceu tretando no Instagram. Ah, é? Foi. Ele que tretou. Fui eu. Então vamos lá, só pra... É difícil saber com quem elas não brigaram. Pra minha... Ele tá falando coerentemente. Não, no meu caso fui eu. Eu fui grossinho mesmo, porque eu não vi uma resposta que ela tinha dado antes, aí eu já cheguei com o pé no normal também. Foi. Tá, então vamos lá. Internet. Pra mim, a vitória do Gui foi uma grande vitória pro veganismo também, porque ele é vegano, então ele representa ali em um nicho que as pessoas são contra. Então ele mostrar que é possível no nicho dele fazer isso, pra mim foi uma grande vitória. Eu queria saber de vocês. Bora. Não, claro. Quando você disse que foi uma vitória pro veganismo, em que sentido? Pro veganismo como um movimento em si, da forma como as pessoas veem, de quebrar um paradigma, de mostrar que é possível chegar em tal lugar. Sobre então, assim, mais a dieta, né? Sobre a alimentação. Sim. Mas a dieta envolve uma parte do veganismo. Não, eu concordo. Tipo, a dieta vegetariana estrita é uma consequência natural do fato que a gente não vê animal como produto. Sim. Primeiro a gente se torna vegano e aí a gente tem a dieta. Né? Sim, porque se a pessoa simplesmente fala assim, então eu vejo o Guia Bomar, por exemplo, uma regra do Salt que vocês tanto apanadiam começou como uma entidade que só falava de dieta. Não, começou. E aí ela aprimorou. Aprimorou, não. Ela teve uma definição em 1951 que foi praticamente banida da Vegan Society e até hoje... E por quê? Porque ela não contempla. Por que ela foi banida? Porque ela não contempla a opressão. Por que ela foi banida? Porque ela foi estabelecida como um princípio ético, isso não é atraente. Exatamente. Ninguém quer ouvir falar de respeito ao animal, é uma obrigação ética. Porque foi um ato político que aconteceu lá dentro. Foi um ato e inclusive pessoas morreram ali, não sei se você sabe. Tiveram até casos de morte, que não se sabe por que pessoas... Mas a definição da... E a gente tava falando de outra coisa, na verdade. Não, vamos evitar processos, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar. Eu só tenho um advogado no podcast, calma. Peraí. Só pra uma coisa pra entender, assim. Pra vocês, a vitória do Gui é algo positivo pro veganismo ou não? É irrelevante, assim. Porque não é muito. O que fisiculturismo tem a ver com a maneira que a gente vê animais, gente? A gente trata que o ser humano trata o animal. Se veganismo não são veganos, as pessoas não são veganas, se um vegano... Não? Como é que a gente garante, entendeu? Não, o veganismo não são produtos, são pessoas. Certo. São pessoas. Se uma pessoa está naquilo que ela faz
graças à ingestão, nós estamos falando de dieta, sim, é vegetarianismo estrito. Ok. Mas ele não é só vegetariano estrito, ele é vegano. Então a gente tem que pensar que de alguma maneira, está sendo positiva essa vitória dele. Eu não vejo como algo negativo. Não, E assim, eu ó, falei irrelevante, só para vocês entenderem, um fisiculturista hoje, ele é visto como uma referência de saúde, apesar de a gente saber que não é saudável. Então, ele conseguir criar músculos, que já é um mito que as pessoas acham que não dá, ele conseguir vencer quem come carne, que já é um negócio assim que ninguém ia imaginar. Como que isso é irrelevante? As pessoas tiram o medo das pessoas. Deixa eu só acrescentar um pouco do que o Matheus falou. E qual é o ponto que eu concordo com o Matheus, né? E tanto que a gente defendeu bastante isso e acompanhou o Gui o máximo possível nessa Sim, eu jornada. também. As pessoas desse nicho, desse estilo de vida, o bodybuilding, são as pessoas que mais comem animais no planeta. Sim. De todos os esportes que existem, Mas por esporte que você está classificando. é estilo de vida. Eu tô dizendo as pessoas que O mais bodybuilding. comem animais. Quais são as pessoas que Não, mais sim. comem animais no planeta? Qual é essa turma que mais come animal? Uhum. Come mais leite, come mais ovos e mais carnes Da de academia. todos os tipos. São as pessoas que querem construir músculo. Não são sedentários, assim? Não. Tem certeza? Absurdo. não. Nossa. Ah, tá. Não, Quando eu comia não, carne, eu não, comia de 800 gramas a 1 quilo de frango por dia. Eu tomava 1 litro de leite por dia. Eu consumia, Sim, em sim. média, 8 E ovos você deixou de fazer por isso dia. por quê? Depois que eu virei vegano, eu parei. Exato. Então, Mas por que você virou vegano? Como que você virou vegano? não, mas deixa Foi eu... por causa dos benefícios da dieta vegetariana? Se você é vegano. Não foi por causa dos benefícios. Porém, a minha mudança respingou no veganismo. Mas Mesmo que eu não me declarasse... Mas Mesmo foi que um eu não- atrativo para Sim. você. Mesmo que eu não me declarasse vegano, vamos dizer que eu falasse, nossa, vegano é uma palavra que eu não gosto. Eu vou virar... Como é que é mesmo? Como é que é? Vegetariano estrito. Vegetariano estrito. estrito. Vou virar vegetariano estrito. Aham. Mesmo que eu não use o termo vegano, eu vou respingar no veganismo. Ah, claro. Porque- Mas Peraí, deixa eu só concluir. Porque eu parei de consumir animais, parei de vê-los Pela como boca. um produto. Uhum. Não, eu estou... Você não pensava em cavalos de carroça, você pensava de Cachorro, Não, nessa narrativa que eu estou do descrevendo, vegetarianismo. não seria considerado, tanto que eu falei vegetariano isso. Aí, estrito. perfeito. Isso Mas aí impacta você não- no progresso do veganismo? Sim, porque eu era um grande consumidor de animais, eu financiava o sistema que coloca animais como um produto em uma categoria, não em tudo. Em uma categoria que é a alimentação, e eu saí dessa arena. Mas é isso, a vitória foi pro vegetarianismo, porque é justamente foi pela alimentação. Mas e A se o vitória Gui- pro vegetarianismo é linda mesmo. Mas e se o Gui, no discurso dele de vitória, Porque- ele vira e fala no palco para todo mundo, e eu faço isso porque eu sou vegano, eu acredito que os animais devem ser livres. Mas O isso que nós fazemos veganismo com- na dieta. O que nós Mas fazemos está com... reduzindo o Mas vegano é na a- dieta. Porque Mas ele, não é ele tá querendo redução. falar da dieta E dele. é um já atrativo, é um atrativo. Você se referir Mas aí, a A algo gente está fazendo uma marketing, filosófica, marketing não é e uma educação. redução. A gente educa, a gente faz marketing. A gente está atraindo, a gente está porque educando. vender um produto não é a mesma coisa A gente que não falar tem que- que tem que ser. Porque Mas dá o- pra fisgar. Mas a gente entende o que você está Mas, falando por exemplo, mesmo. muita gente usa várias estratégias para fisgar as pessoas para feminismo, para E aí não é sobre aquilo. Ele não tá explicando. não o tá que é falando aquilo. da opressão, da responsabilidade. Então, quando principalmente você de quem fala, comete, o Gui foi uma vitória pro veganismo, o que a gente está querendo dizer, na verdade, foi uma vitória pro vegetarianismo. É, E pra foi, nutrição, por quê? Pra pra nutrição, pro nutrição, benefício dele, pra saúde dele, pro fortalecimento dele. Aí o que acontece? As pessoas falam, poxa, vegetariano? Mas por quê? Porque eu sou vegano. Aí sim faz sentido. Mas ele fala Então, isso. é uma Mas não foi pro sementinha que é veganismo que foi a plantada. vitória. Mas a semente que é plantada, ela é plantada Mas eu não erroneamente porque as pessoas vão entender o veganismo como dieta. Mas é um começo. O Rafa mesmo, ele saiu do hospital e falou: vou buscar o estilo de vida Não é mais garantia saudável que é no começo. planeta. Não, eu... Não é Deixa eu ouvir a história, isso é garantia. história real. Mas calma aí, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Claro, não dá pra exatamente. entregar um pacotão e achar Não. que a pessoa vai digerir. Então, Justamente. aí você tá com uma semente, aí beleza, todo mundo que assistiu ali ficou com uma sementinha. Aí ela vê outra coisa. E aí vai desenvolvendo. Mas então, você falou que é semente. Tipo assim, já tem décadas que os influencers mesmo estão fazendo isso já. Promovendo vegetarianismo, sem falar, falando de veganismo pra Não, mas- Isso já tá acontecendo há décadas. A gente tem números de que menos animais estão sendo explorados?
Mas A gente tem números de que tem mais vegano, Eu mais não- vegano consistente do que ex-vegano. Eu não Você discordo. bota Eu não, fé, isso não tem nem como Tem a gente mais calcular. ex-vegano do que. Mas o que dá pra ter noção, eu acho, é que assim, sem uma educação consistente, não tem como ter uma resposta consistente das pessoas. A gente tem que ter uma educação Entendeu? consistente. Então, se a gente fala que é pela saúde, ou pelo meio ambiente, ou qualquer coisa que não seja um Vai dever informar. básico, a pessoa pode ir votar. mas olha, Porque ela vai achar que é vocês uma estão- escolha que eu ela concordo. E aí faz esses vídeos que a Mas gente é um fica começo. triste, né? Ó, Que, vocês- tipo, A gente fica ah, decepcionado. vegano, não sei o quê. Ó, eu trouxe bastante livro para exemplificar o que vocês falam tanto em educação, vocês podem falar que também não gosta dele. O professor Leon Denis, ele ficou 20 anos ensinando veganismo nas redes de ensino médio nas escolas de São Paulo. Ele chegou a ser ameaçado de morte. Vegetariano estrito, no caso? Ele ensinou? Lê o ensinou livro dele, depois eu te explico. Eu não vou ficar te explicando o livro dele. Mas você traz o livro Lê o livro dele. Não, se falar que o professor Leon Denis ficou explicando A gente vegetarianismo perguntou, estrito, a gente não falou. ele mudou, ele A gente mudou. perguntou Não, que a você gente já não leu o fez uma livro. acusação. Não, perguntou. Então tá bom, então peço desculpa. Ele fez uma alteração do currículo escolar no campo da filosofia, que alterou em todas as outras áreas, e pegou tudo que podia se colocar para explicar a filosofia e o veganismo. A alimentação, ele não discutia a alimentação. Então, como que ele Embora o professor Leon Denis, ele é um eticista. Eu pensei que você conhecia. É Mas que uma legal, referência, é uma referência na literatura vegana do país. Né? A professora Sônia Felipe você conhece, né? Claro. Ah, então. É que ele reorganizou vários livros da professora Sônia Felipe. Então, assim, quando a gente fala em educação, eu concordo com alguns argumentos que você... Não discordo totalmente dos argumentos que você utilizou. Agora, nesse caso específico, eu acho que a gente falar simplesmente de que o cara é uma vitória do veganismo, eu acho que a gente não precisa radicalizar tanto assim, levar tanto ao pé da letra. Não estamos falando de uma pessoa física, nós não estamos brigando com ONGs bem-estaristas. Aí eu concordaria com você. É só esse ponto que eu queria colocar. Mas você tem certeza que o Abomai, por exemplo, não é bem-estarista? Você tem certeza Eu que conheço ele, não olha, e ele, tipo assim, ele é contra a exploração animal constantemente. A gente conhece ele intimamente. Mas Não, é peraí, legal, calma. mas Não, é legal, tá- isso é legal. Legal, vocês conhecem intimamente. Vocês Por que conhecem. você falou isso em público, então? Já que Porque ele ele tá fala. falando de veganismo. Não, eu nunca Mas, vi falando de é. exploração animal. Mas Mas você não- não ter É para de visto comida. não quer dizer Então, Mas tem eu como acompanho, eu acompanho ele. Sou sua amiga. ou mas- entrevistas? Ou... Mas qual foi a parada? Eu não sei. Elas entraram elas tretaram nas redes sociais, foi isso? É, porque eu fiz um post Ah, falando Vitória Vitória pro do veganismo. veganismo. E a Quando a Vitória, Abomai ganhou inclusive, lá e eu elas disse, qual é questionaram. Eu acho que até que Quando certo ela fala, ponto, eu acho que a elas gente... criticaram. elas criticaram, desculpa. Eu acho que até que ponto que essas críticas Porque assim, eu acho que as redes sociais são muito importantes. Tanto é que eu tô nelas. Isso aqui vai para as redes sociais. Mas às vezes, alguns debates, minha opinião, tá? Vocês não precisam concordar. Mas alguns vocês veem que é onde vocês não me vão ver comentando um post cada um de ninguém. Legal. Porque eu acho, até por ter estudado filosofia, por estar acostumado com discursos mais sérios, eu acho que 3, 4 palavras tocadas em redes sociais geram muito pouco. Você falou em pedagogia, geram muito poucas. Acho que isso gera pedagogia. Isso que ele está fazendo é pedagogia. As lives que eu faço geram pedagogias. Os vídeos que as pessoas postam, acho que agora ficar tretando em comentário, eu acho que só faz. Pausa. Precisamos comer. Queridas, Eu quero Rafa não me deu essa comida aqui, ó. como vocês O Rafa tá matando todo mundo de fome. As meninas vieram do Rio de Janeiro, 10 horas de ônibus. Coitadas. O rapaz aqui veio de Minas Gerais, 4. 3 horas pra. Voltão, tá aqui seu lanche. Aqui, ó. Pô, o cara Aqui, não me Matheus. deram lanche, velho. Libera o meu aí, porque. Peraí. Esse aqui que tá com linguição boa aí. Isso. Vai, Voltão. Nossa, é, cara. Aí, Voltão. Pega aí. Dá para as Nossa, meninas que- primeiro. Já foi, já. Pode comer? Pode. Ó, eu vou comer também, porque estamos entre amigos aqui hoje. Todo mundo Vamos vegano. para a próxima pergunta aí? Ou não? Não. Eu preciso fazer um ponto aqui, ó. Eu preparei 10 perguntas. Ixi, 10. estamos na segunda ainda. Estamos em 40 minutos de programa. Mais ou menos. Ali, ó. Mais ou menos uns 15, uns 20 de trocação e a gente passou de uma pergunta, tá? Uma. A gente pode também Não. Aqui bateu responder, outra. cada um responde brevemente cada pergunta, depois a gente conversa quando sobrar, né? Uhum. É difícil ouvir sem falar. É porque você vai ter. Nossa, muito bom. Nossa, que delícia. Tá É bem, não, eu já mandei. Plant veg?
Esse daqui é o lanche do Planet Veg, pessoal. Não, sério. Delícia. Planet Veg mandou pra gente hoje aqui o Black Melt, que é aquele sanduíche que tá ali. Mandou também choripan de baguete, Nossa, perfeito. que é esse que estamos comendo. Mousse de chocolate, que tá aqui, ó, bonitinho aqui pra gente. Como que é E o nome ainda deles? Planet Veg, Que legal. perto da Barra Funda. Abraço, Ale. Comida tá deliciosa, meu querido. Vou lá, hein? E temos também aqui a porção de frango frito que tá ali. Eu empanadinho pra quero gente. que, hein? Amei o branco. Ó, Libera o frango aí, ó. já pode voltar já? Vamos comer mais um pouquinho, pra vocês se acalmarem. Eu vejo Agora tá assim, bom. eu vejo que algumas pessoas têm muito preciosismo com o termo vegano, mas isso na prática, na hora da divulgação, não é tão relevante assim. Eu acho que por mais que o cara seja vegetariano e nem fale sobre isso, ele contribui de alguma forma. Não tem como eu criticar o cara que já faz mais do que 99% da população, Mas aí o que que entendeu? ele faz? Ele deixa de oprimir? Ele deixa de objetificar os animais? Mas só dele não comer e falar eu sou vegano e ganhar, ele já tá fazendo muito, Ele tá cara. desinformando, ele tá dizendo que o veganismo é sobre não comer e que ele Ele é tá Não. ganhando também. Mas é muito precioso. Mas Não, ele não é- Quando você mas fala não é de precioso? feminismo, Não é precioso? É precioso, Não é mas precioso. na hora da divulgação em massa, isso não é tão relevante. Como que, por Não quê? é eficiente. Não é tão eficiente. Como você Porque sabe é que muito não é eficiente? denso. 4 anos de trabalho nas ruas Mas falando. vocês já fizeram de outra maneira? Não, eu observo como outros ativistas fazem e eu vejo o Gente, resultado. mas é porque o veganismo, ele nunca, quase nunca é divulgado como princípio ético. É. Ele é quase sempre Nunca divulgado como vegetarianismo. há anos. Uma posição contra a exploração animal, mas assim... Mas nunca- e não né? é colocado... Nunca Nem o por quem? conteúdo da, Você por fala- exemplo, da Antártida, você acha que eles não falam do principal? Eles instrumentalizam o veganismo como uma causa quase humana. Agora Eles falam de Eles falam- vegetarianismo, eles falam do- eles falam sobre o ser humano ter benefícios, sobre o ecossistema, sobre o Sobre saúde. sobre o trabalhador. E muitas vezes isso também, eles não rejeitam a exploração animal quando vem de alguém que não que é de uma classe periférica da sociedade. Se é uma pessoa em situação vulnerável, Isso. que Não, mas tem contexto, gente. Não dá pra gente cobrar nada de uma pessoa em a gente situação não tá falando de cobrar. periférica. Mas é Não tá falando de errado. cobrar. A gente tem, Entende? se ela pega uma criança pra Uma colocar narrativa. se ela pega Ó, uma criança pra ouvintes. colocar no semáforo, ela tá certa? Não. Então E pronto. ela pode estar numa situação de vulnerabilidade absurda pra fazer isso. e tudo. Ela pode estar Justifica. passando fome, não justifica usar a Sabe? criança. Você sabe que isso é uma Tá. falácia lógica, né? Por quê? Você Vulnerável, está usando, explorar vulnerável, Já É. peguei. Obrigada. você tá usando bases diferentes para fazer uma associação. Que base Isso é uma diferente? falácia, isso é uma falácia lógica. Exploração de vulnerável. Não, Criança deixa ele explicar vulnerável. qual é a falácia. Falácia lógica. Você está pegando você está colocando Você acabou de falar que a Antar mistura o ser humano Sim. com a causa Nem vegana. Você mistura, acabou de só falar fala isso ser na sua humano. cara. Apropria. Só totalmente. fala de ser humano. É, Nem fala de Isso libertação aí não é uma animal. falácia lógica. Ué, mas Não, peraí. mostra pra ele. Não é uma falácia lógica, é factual. É um fato, mostra A maioria pra do gente. conteúdo dessa galera, Mostra eles não pra falam gente, então, qual é o conteúdo deles que fala sobre Não, a eu não opressão. sou- Eu estou eu não estou falando, dizendo eu nada, estou mas o que vocês estão falando. falando é uma Mostre pra injustiça. gente a opressão do ser humano para com os animais, de indivíduo para indivíduo. Eu oprimindo um animal. Eles falam sobre isso? Não. Acabou. Não é veganismo. Qual é a definição de vocês, tirando a do A Cross? nossa, não. A do Cross. Tirando a A do Cross. definição, ela veio a partir da Vegan Society com cross, não tem como. Se o feminismo ele vem com uma definição, eu não posso pegar o O feminismo e feminismo transformar vem numa com uma definição. definição Não, uma onde? causa feminista específica. Por exemplo, o Nós feminismo tivemos Black 4 Lives Matter. ondas de feminismo. Você Pega fala o que Black não Lives teve uma Matter. definição? Black Lives Matter, O tá? que que tem? Aí Você você vai falar que tem pega... uma definição de racismo. Ele não é uma, também. não, Ele não é uma rapidinho. definição Ele não é uma de causa racismo. criada especificamente contra o Não foi racismo. causa, foi uma Calma, luta calma, social. contra a violência Social. policiais, contra... Sim. Não é uma causa específica. Hum. Se eu pegar o Black Lives Matter e falar que é sobre qualquer outra coisa. Eu falo que é all Eu tô lives certa? matter. Tá tudo Eu posso certo. fazer isso? Posso fazer isso com all... Cara, Vai dar treta? Lógico. Como deu? Você vai pegar ele não vai ser mais aquela luta. Você Poder vai fazer pegar o opressor como lugar Pessoal, da não vai ser mais vítima. aquela luta, O vai ser ser uma luta. humano é o opressor. Perfeitamente. Então, se a pessoa pega o veganismo e trata com qualquer Então, coisa que de não tenha novo- uma instância ética... Mas De os novo, animais tá de errado. novo, é uma falácia lógica. Você está confundindo, você está pegando pressões diferentes, falando coisas diferentes. A gente Aliás, tá falando notícia, você tá Um animal, o animal não humano e o animal humano, eles não estão em dessintonia.
Ambos são oprimidos por um sistema que é o Todas as especismo. causas Você sociais. sabia que o causas especismo é humanas. estrutural? Não. Como o feminismo, como o patriarcado é Define estrutural. especismo pra mim. Como o patriarcado é estrutural. Me explica especismo, me dá uma definição específica. Não, eu vou pegar a definição clássica do Certo. Dry, né? Vamos pegar? Que é o quê? É o De quem? preconceito de uma Eu espécie vou só botar contra um a pouquinho pra outra. você. Isso é especismo. É eu definir a espécie humana como maior ou melhor do que a outra. É um preconceito de espécies. Então você acha que Conceito de É espécie o de cara vida. quem vale a mesma coisa que de uma formiga? Você acha isso? quem tá definindo isso é o cara que criou o termo especismo. Já que você gosta tanto de que é um termos, utilitarista, inclusive, não tem nada a ver com veganismo. Eu já Não, ele não é utilitarista. Ele não é. Ele não é utilitarista. Você está falando do Peter Singer? Sim, Não, ele não é o até- Peter ele Singer. defendeu Não é o zoofilia. Peter Não, Singer Singer que nem criou. vegano é. Ele Não é, defendeu zoofilia, não velho. é o Peter Singer que criou o termo especismo. Se Ele importa. difundiu Peraí. o termo especismo. Quem foi? Especismo veio para significar o quê? Diferença de espécie. O que acontece, gente? No veganismo, a gente não diferencia por espécie. A gente trata todas as espécies que diferentes do ser humano como objeto. Então, quando a gente acha que o especismo é o problema, a gente está dividindo por espécie, a gente esquece do cachorro que é trancado no quintal. E que aí o que acontece com ele? A gente fica só tratando de dieta. Quando o É especismo... o uso, que a gente tem que condenar o uso. O especismo, dos ele animais. distingue Sim, por é uma espécie. Só que definição a ética. gente tira o Ok. foco da vítima. Concordamos. Mas você não acha que o especismo ele é inconsistente, Walter? Porque assim. Inconsistente como? Assim? Por exemplo, o racismo, né? Quando a gente fala um ismo desses para definir uma discriminação injusta. Então, por exemplo, eu trato uma minoria étnica como se ela valesse menos do que a minha, do que branco, né? Sim. Ok, isso é bem claro. Agora, e como é que eu vou relacionar? Vou falar que pisar numa formiga é a mesma coisa que pisar num cachorro? Eu vou falar que a vida do humano é a mesma coisa que de uma abelha? Não, não. Não, a Não gente é tem sobre diferença isso. de espécie Não é sobre mesmo. isso. E não faz sentido discriminar a espécie, por exemplo, de animais selvagens que são venenosos, nem falar, não, Sim. desses a gente não pode chegar perto, né, por exemplo. Nem tomar cuidado. Então a discriminação de espécie, ela faz sentido muitas vezes. Ela não faz sentido para falar que a gente tem direito de objetificar os Oprimir. animais. Discriminação no sentido Assim, de só isso. eu ser superior àquela espécie. Pronto. Mas aí É, não é especismo, pronto. né? Mas racismo não é exatamente igual a supremacia branca, por exemplo. Isso é entende? supremacia humana, não é o supremacismo. A gente porque fala que a gente tem se direito acha de melhor do que todos eles. instrumentalizar Senão a gente não demais. entende Só eles. isso. A gente trata Não importa a todos espécie como deles. objeto. Os outros, os não humanos, né? Tipo assim, recurso. Ai, que ótimo. Próxima Pergunta pergunta. aí, Nossa, pergunta aí. delícia com Antes- queijo. É bom, né? Pão de queijo da Goshen, Eu tô pessoal. no frango até agora. E é sem Isso, glúten achei esse aí, não é? salvando. Esse Perfeito. negócio aqui é muito bom. Parabéns, então, gostaram do franguinho? Finalmente Muito bom. concordamos. Incrível. Pessoal, manda um abraço aí. Foi Foi o Ale. molhos ali, hein? É verdade, foi o Ale do Planet Veg que Oh, preparou pra gente esses rapaz. franguinhos Ó, deu um aí. molho aí. Pô, ó, tem um molho Agora tem que pegar mais um, Eu hein? vou deixar aqui com as Pegar mais meninas um. o molho pra você. Obrigada. Oh, que isso. Obrigado, Ale. Os frangos estão deliciosos. E o lanche também, eu acho esse lanche maravilhoso. Eu comi ele Nossa, quando eu que gravei. delícia. É Muito bom. Parabéns aí. Pessoal, ó, vou trazer uma próxima pergunta. Mas antes a gente vai comer mais um nuggets aqui da Goshen. Opa, boa. Nossa, esse nugget. Então, pega aí. Ela falou que é enroladinho de Isso. Empanadinho de legumes da Goshen, porque o termo nuggets é patenteado e a gente não quer tomar processo. Mentira. Tudo é patenteado. Deve ser Tem uma muito empresa internacional que patenteou e se você falar o nome é deles. Nossa, isso aqui é muito bom. Incrível. No jet. Hum. Eu não falei, não. Falou francês. Bora. Então pronto com a próxima pergunta? Vamos. Vamos lá. Deixa eu pegar uma bem cabeluda aqui. Uma bem... A próxima era boa. Não, mas eu não acho que não, né? Sei lá. Negócio bom. Isso é boa, hein? Tá pronto, Valtão? Bora. Ah, A luta vegana deve... Calma, candidata, calma. Toma meu milkshake, candidata. A luta vegana deve priorizar os animais, a saúde humana ou o meio ambiente? Posso ir? Cara, é obviamente que o veganismo é pelos animais em si, mas igual eu já falei, infelizmente, grande parte da população não se importa
com a questão dos animais, na ética que eles estão sofrendo e tudo mais. Pode ter o melhor argumento. As pessoas, tem gente que não se importa. E só vai parar quando for lei. E para a gente ter uma lei, a gente precisa de maioria da população. Então eu vejo que assim, o veganismo tem nada a ver com saúde, nada a ver com meio ambiente, mas os dois contribuem muito para abrir os olhos das pessoas, chamar atenção. Eu conheço pessoas que ela pode falar, não é vegana porque ela não come animais pelo meio ambiente. Mas, cara, sinceramente, eu não ligo se ela fala que é vegana ou não. Se ela não tá explorando os animais, pra mim já tá bom. Dá pra ser, assim... você tinha falado sobre poder ser vegano pelo meio ambiente, né? Eu poderia ser antirracista pelo meio ambiente? Não, mas calma aí. Ser antirracismo não influencia no meio ambiente ali diretamente. Sim, por exemplo, devastar a Europa para fazer navio negreiro, por exemplo. E aí eu vou falar lá na época da abolição, assim, eu vou falar assim, ô gente, olha só, respeitem as pessoas negras, porque a gente tá aqui, ó, desmatando. Mas aí a gente tem que considerar o contexto histórico que a gente tá falando. falando. E o contexto histórico que a gente tá falando é sobre os hoje em animais. dia, a questão de racismo, homofobia e tudo mais, já é um crime e você só denuncia a pessoa e acabou. Ela vai não ter adianta a lei, que aí você falou, Não, mas a precisa gente de tá falando lei. de quando os negros eram escravizados legalmente. Legalmente, né? A gente tá Escravidão falando. legal, né? Sim, Entendeu? Então, na mesma época era Então, se a legalizado. pessoa pega o termo abolicionista naquela época e fala que é uma causa ambiental e ou não qualquer outra para, coisa que não seja. para a pessoa escravizada. tipo Mas assim, às vezes pra tá chamar certa? atenção, dependendo da época que a gente está, às vezes pode ser uma estratégia, não que seja Ô, aquilo, Matheus, mas mas- para abrir os olhos. Eu entendo a peguei sua um ponto vontade aqui. de querer fazer as pessoas entenderem o veganismo, a gente pensando em estratégia, mentindo pra elas. Mas não é mentira. Mas É é uma assim, distorção. é uma Você fala que o distorção. veganismo é uma causa ambiental, é uma mentira. Não, mas eu não falei isso. Você falou que pode ser que... peraí, não. Eu posso ser vegano pelo meio ambiente? Eu falei que se a Não dá. pessoa escolhe não comer os animais pelo meio ambiente, Não pode. independente se ela É falar que é vegetariana. vegano ou não, tá bom, eu É não vou vegetariana. criticar a pessoa. Ela tá desinformada, Mas se ela fala que ela é vegana porque ela não come animais, ela tá tratando o veganismo como Como dieta. dieta, e tá errada. Mas não tem como hoje Ela pode, como porta de entrada, te fazendo uma pergunta. Certo. Porta Ela de pode- entrada, Como ela isso. porta de entrada, ela pode entrar por um caminho que não seja, nesse momento, a Exatamente. ética animal e depois abraçar a ética animal? Você acha que sim Esse ou foi que o meu não? caso. Eu conheço Mas muita eu gente. também, foi meu caso, eu comecei com 16 Não, anos, sim ou não? percebendo Você isso. acha que dá ou não? Não, é mais ou menos. Não é porque- garantia, peraí, não é sim ou não? garantia. Sim, garantia não é. Isso Garantia- pode ser uma não. porta de entrada. Garantia, eu Gente, concordo, não porque- é? Mas Ó, dá, não- Uma coisa temos garantia. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, Peraí, mas dá, não. dá pra Pa- ser ou não? pa- Não, Ordem. nada não. Ó, Quero molhar. Eu acho que o que acontece. Peraí, ordem na casa, ordem. Peraí, a gente precisa definir esse ponto. Tá. É positivo ou não? É sim ou não? O quê? Não dá pra ser mais ou O menos. que é positivo? O fato de uma pessoa dar o primeiro passo em direção ao veganismo vir de outras motivações que não se... A motivação Isso não é dela. Isso não A tem- motivação é dela. A gente já sabe a sua pergunta. A motivação só vem dela, não vem de outra coisa. Não vem... é Ela só vai ser vegana De se fato, ela gente. quiser. É não uma por preocupação nada. ética. Mas Porque você não. ela Beleza, quiser. você ligava animais Se no ela início, mas quiser. você já tinha preocupação A parte ética. que você falou, se ela quiser, é isso? Então não é um dever. É lógico que é. Ela tem que querer respeitar Então a é criança. uma né? escolha deliberativa. Não é deliberado respeitar o outro. Não, é uma escolha. É uma obrigação Ao respeitar mesmo o tempo outro. que é uma escolha, né, gente? Eu escolho te respeitar, mas eu devo te respeitar Sinto também. muito. Não, mas o noivo. o dever vem depois da escolha. Não, o dever é uma escolha, mas é um eu dever, não. né? Tipo assim, Eu entendo o que eu devo ou não devo fazer. Tem e tudo a escolho. ver, tem tudo a ver. Eu É uma escolho, escolha, é uma escolha. eu escolho. Esse outro livro aqui, ó, Escolha Deliberada, do professor Leon Denis, que vocês não leram também. Ah, mas aí você vai ficar pondo Vocês não leram também, a gente pode trazer um ponto que você não lê também. E não, por isso que eu te fiz a pergunta. É uma escolha deliberada. É uma escolha dele. Então eu escolho, mas para eu escolher, vários caminhos podem me fazer chegar nessa escolha. Não, você tem que ter interior. Aí quando o veganismo, Se você não fizer, sim, exatamente é o que vai. Isso é escolha deliberada. Eu internalizar. Mas para internalizar pode ter vários processos. Não Mas a necessariamente gente sabe, eu mas vou. não é correlacionado. Não, mas ninguém está correlacionando. A gente falou, Ele eles falou falaram ser porta vegano de pelo entrada. meio Eles ambiente, falaram mas ele porta falou de ser entrada. vegano pelo meio ambiente. não falei isso. Tá bom, falei qual é uma outro? garantia. Peraí, eu tenho uma dúvida. Ordem na casa. Eu tenho uma dúvida.
Como o Matheus estava explicando, eu tive um problema muito ruim de saúde. Fiquei internado 34 dias. Descobri que ia ser pai nesse processo depois de 2 dias internado. E aí, quando eu saí do hospital, eu tinha muito medo de eu não sobreviver para eu poder criar o meu filho. Né? Pelo menos até os 25 anos aí, né? Essa é a minha preocupação latente. Quando eu saí do hospital, eu comecei a pesquisar pelo estilo de vida mais saudável que existia. Vegetarianismo. Isso, aí eu achei vegetarianismo, achei as Blue Zones, as zonas azuis, o pessoal de Okinawa, Legal. o pessoal da Igreja Adventista, que eles não são vegetarianos, mas eles têm uma cultura Tem pró-vegetarianismo. bastante, né? Muitos. Não Incentivo. Obrigatório. Não é assim. Sim. Não, e eles não são que nem a gente, assim, que tipo, e aí acabou. É uma Ah. cultura, mas tem gente Aham. que segue, gente que não segue. Sim. E aí eu fui pesquisando e tal, e eu caí por acidente no veganismo, através de matérias de base médica. Vocês conhecem o PubMed? Aham. Por causa do PubMed e de Harvard, Princeton e Oxford, falando sobre benefícios da alimentação baseados em vegetais para longevidade, qualidade de vida e saúde. Aí, enquanto eu estava nessa pesquisa, eu não tinha decidido ainda. Eu só estava assim, nossa, que legal. Porque, lembrando, eu tinha 5 kg de whey em cima da minha geladeira, Sim, uns 10 kg de frango no freezer e uma caixa com 200 ovos na geladeira. claro. Então a ideia vegana pra mim era uma piada na época. Uhum. É o Rafael de 2015, tá, gente? Não sou eu hoje. E aí eu tropecei, sem querer, no meio dessa pesquisa, num documentário que acho que todo mundo aqui conhece, chamado A Carne é Fraca. Tá. Da Nina, né? Exato. Aí quando eu vi o documentário, eu virei ali na hora. Pra mim foi uma experiência espiritual. E naquele dia ali, naquele momento, eu falei, eu sou vegano de agora em diante. Porque 10 foi uma anos escolha passaram. deliberada. Você e tô falou aqui. vegano, acho que você estava se referindo a vegetariano estreito na época. Não, vegano. Você já Eu entendeu? Mas eu não vi, estava vendo coisa de saúde? mas eu não te falei que eu vi o Foi o documentário. comentário que abriu a porta. Escolha Perdão. deliberada. Depois Mas que eu... a carne é fraca fala de sobre outras inspirações. alimentação. Fala, A carne é fraca eu fala. não assisti, eu assisti. Você não assistiu? Não assisti. É pancada. Ela fala mais pancada. da indústria alimentícia. Mas ela fala de ética animal, né? Ela fala de ética animal pra animais. você. É que negócio Mas ela terráqueo, fala dos animais no tem uns contexto blocos ali. do abate para alimentação, de consumo. A maior Fala parte de, é. Fala de entretenimento, fala de laboratório, Fala de Não é tão profundo. fala de outras áreas. Não é tão Ele profundo. não, Entendi. ele não é Nem tão não é. abrangente, ele foca mais ali no sofrimento dos animais que são consumidos Terráqueos diariamente. é mais Entendi. impactante. Frango, Entendi. boi. Mas aí quando você assistiu, você entendeu essa Quando ideia eu que o animal vi- não é produto, assim, de Eu- toda maneira. Então, isso já até virou piada quando eu tava aqui com o Dado, a gente fazendo a entrevista, né? E quando eu vi a parte do boizinho que eles tiram pra não mamar, eu me senti muito mal porque eu entendi que, cara, o bezerrinho ali, ele é o filho da vaquinha. Você entendeu a opressão. Né? Você entendeu que são indivíduos, né? Você olha pra eles como E do mesmo indivíduos. jeito que o meu filho ia nascer, né? Que minha esposa estava grávida e eu sei que o bebezinho mama, né? Pode chegar até 2, 3, 4 anos, que ó, é uma conexão muito forte, que aquilo tem um preço muito grande para a mãe, né? Essa separação. Eu entendi o quão mal eu estava fazendo para um animal por eu tomar o whey protein, que é feito do leite, que teoricamente o leite da vaca é pro bezerro, né? Pra gente. Sim, a gente Mas entende se você não isso. fizesse mal pra vaca, você tomaria? Mas assim, Se fosse provado que o Tranquilo. filhote morreu, por exemplo. É. Então tá sendo tirado o leite porque ela tá produzindo Ela tá excesso, ela tá com É problemas. impossível pra tirar. provar Você isso. consumiria? A vaca... Não, você tá na fazenda, você sabe, você viu? tipo assim, se a vaca não sofreu, o bezerro não consumiria? sofreu, tá tudo certo. Não, mas aí a gente tem que voltar essa informação. As vacas que a gente tem como leiteiras... Não, a gente sabe, a gente Eu tá entendo. dando essa ideia. É. de que se você tiver num Uma lugar em que fazenda. a vaca não sofreu, você Você tem beber certeza leite. disso? Não, Então Por quê? pronto, por quê? porque é errado. Eu não- Por que é errado? Não é porque Ela houve o sofreu, sofrimento do bezerro ou ou por causa da da vaca. indústria. É porque eles são indivíduos. Então, Porque você tem que não não vai- parte do corpo deles como produto. Isso entendeu o veganismo. Mas você percebe como é Isso não é importante entender vegetarianismo. essa Você definição. introjectou a ética. Mas Ele ele, te levou pra ele isso. começou por saúde. O vegetarianismo Essa é a te levou questão. a isso, legal, Exatamente. mas não é uma garantia. Não, Mas não não é é garantia. necessário. Nenhum meio é Não, garantido. não é Não, e não é Quantas nem- pessoas- O vegetarianismo já é promovido há milênios. Milênios, né? Buda, Desde a Grécia Grécia. Antiga e desde antes. Cultura jainista, budista. Falam de Enfim, vegetarianismo pelo benefício humano há anos, milênios. Entendeu? E contra o sofrimento de animais também. E o que a inclusive. gente tem ainda? Todos os continentes. Isso fez diminuir
Ou a exploração animal aumentou? Aumentou o quê? Mas tem vários Aumentou contextos. fazendo o quê? Fazendo, A agora ele não população sofre. cresce, a gente não conseguiu equiparar ainda. Muita gente Mas, comendo pô, mas carne. Tem um detalhe crucial. Mas Não, o vegetarianismo também mas, é são mas tem uma Calma aí, falha. a internet é recente. Tem uma falha no foi argumento de internet. vocês. A gente Mas nunca teve. mesmo na internet- Vic, Ah. a gente nunca teve uma infraestrutura de acesso democrático a literalmente 90% da Desinformando população. desse jeito? Calma. Não acho que A é gente desinformando. nunca teve nesse nível de comunicação de duas vias que alcançasse 90% da população mundial. Isso é sem precedente. A gente nenhum. nunca via terráqueos na Então, Globo. tudo que a gente está falando sobre o passado, ele é assim, pode ser que sim, pode ser que não, porque não existia esse contexto. Você não conseguia falar com uma pessoa de outro continente. Mas esse é Hoje o você mesmo consegue. discurso, mesmo sendo outra pessoa, com outras técnicas, com Não, outros meios de não, comunicação. O discurso é igual. Seja vegetariano Não. pelo seu Mas o benefício, alcance não saúde, é. meio ambiente, É vegetarianismo. é vegetarianismo. O veganismo, veganismo é legal ele assim, veio no sentido assim. É ele muito tem que ter bom. papel. O vegetarianismo é bom. Eu comecei como vegetariana também. A maioria aqui Não, começou o como vegetariana. lácteo não diria que é bom. Não, ovo lácteo não deveria nem existir, gente. Olha, adendo, ovo lácteo não deveria existir. Se você come ser cristão, você tá comendo porco, tá? Então, assim, Eu ou você, discordo. ou você, Concordo. tipo assim... Essa é a posição, a posição da dela Verô aqui, e ó. da Vicky, não do Fábrica de Ninguém Venenos, deveria né? parar no ovo lácteo, mas ele existe como uma forma de progressão. Como? Porque assim, a base da nossa Não alimentação, tem que causar o outro. Assim. a base da nossa alimentação é praticamente arroz, feijão, carne, ovo e leite. Brasil, campo. Como que você fala pra pessoa ali tirar tudo de uma vez? Tem gente que consegue, o Rafa mesmo conseguiu. Eu não consegui, eu demorei. A ideia é Pelo essa. contrário. Mas Mas tava pra tirar um pouquinho. eu não- Isso garante o quê? Deixa eu só desculpa. Mas Eu assim, virei como é aqui, que você pô. fala pra alguém tirar uma coisa do prato sem explicar pra ela o porquê tirar do prato? Mas eu não falei que eu não explico. Eu tô falando que dentro do contexto de apresentação dessa ideia, muitas pessoas têm dificuldade. Então, ó, começa tirando as carnes Não, ali, mas, vai fazendo as deixa eu sopinhas. explicar. Se a pessoa tem dificuldade de tirar alguma coisa é porque ela não entendeu que o animal é um indivíduo e tem que ser Eu respeitado. discordo. Matheus, tem isso muitos já tá contextos, isso tá cada implícito, pessoa tem velho. Quando a estilo gente de quer, a vida. gente faz. implícito, Quando a gente Não é quer. assim, mano. Você não foi Cada um. assim, todo mundo foi. Tudo todo bem, mundo aqui mas passou eu tive um dificuldades, processo. Todo mundo teve, Tive um mas esse processo. processo não é necessário. A gente tem que incentivar o processo existe. O processo existe. A gente não tem que incentivar o processo. A gente impõe o A processo, gente eu imp- concordo. a gente Assim, coloca é mais porque resistente. é Então, eu, resistência. eu sei que veganismo é o correto. Eu sei que Já entendeu. Já entendi. Intelectualmente. Eu ainda não Mas não invalidei. faço. A gente rejeita naturalmente, né? Se tiver É um difícil. queijo. Sim, Se tiver um queijo de vaca aqui, a gente não tem que fazer esforço pra não comer. A gente não tem sim. vontade. Na verdade, era A gente não tem repulsa. vontade. Não mais, é. Eu acho que esse que é o estado que a gente tem que buscar das pessoas, sabe? Porque enquanto a gente não tiver uma parcela mínima de vegano consistente, Consistente. que é naturalmente Assim. vegano, Que não fica assim, nossa, a gente vai ter mudança. isso fala de verdade. Aí a gente vai falar de política. É o que a gente está Não, a buscando. gente está falando de Pois política. é, Eu acho que como que a gente vai aqui, buscar vocês isso não tratando perceberam. como uma causa de 80 Eu anos? acho que o Como- grande desafio nosso é que todos nós queremos que todas as pessoas passem a ver os animais como seres, Não, praticamente seres Indivíduos, né? humanos. Não, Como a gente vê o ser humano. Não é como ser humano, eles são. Não, calma. Eu não tô falando. A gente tá falando. Eu não tô falando de uma forma extremamente específica. Yeah. Eu estou falando de uma forma mais generalista, até para o público entender. entendi. Eu acho que o que a gente Sim. quer é que as pessoas não vejam os animais como Quer? produtos, certo? Certo, porque eles são conceitos morais. Sim. Perfeito. É, sim. Só que, na nossa experiência, a gente começou o Fábrica juntos, fazendo ativismo de rua juntos também, né? Sim, sim. Antes você não fazia. A gente começou a fazer esse trabalho tentando promover essa mudança, esse pensamento. E a gente descobriu nas ruas que a maioria das pessoas, elas concordam com a gente. Mas, Sim, gente, mas esse tem discurso, dificuldade. Né? Mas o discurso de vocês. Não, Desculpa, uma eu coisa sempre é o que- vi o vídeo, mas vocês uma coisa- acompanham anos. Mas Eu uma nunca vi coisa é o que discurso de você vê vocês. gravado, não o que a gente faz fora, porque a gente não bota tudo na. Porque Mas É, eu é vejo há histórias. anos, gente. Não, eu sei. Mas tem coisas que a gente não bota no vídeo, porque pro vídeo na internet não funcionaria, não ia Sim, atrair as pessoas. exatamente. Mas não quer dizer que a gente não faz lá. O que a gente aprendeu é que, assim, 99% das pessoas que a gente conversa, mesmo assim, igual a gente, elas no final elas falam assim, pô, Rafa, Eu concordo. pô, Matheus, assim, eu gosto de comer, mas você falou um negócio aqui que, pô, faz sentido, mas pra mim é difícil largar, mas realmente, né, o bichinho sofre, tipo, pô, ele tem uma alma ali. Uhum. Então as pessoas concordam com a gente. Sente, não sofre, que necessariamente não precisa sofrer, sente. Exato. É. Então, eu acho que o nosso desafio aqui, todos nós aqui,
entender qual é o método que vai fazer a pessoa chegar no ponto que a gente chegou. Não. É isso, é sobre Eu acho que olhar o esse é o animal com desafio. respeito. É, Mas olhar pro animal a com gente respeito, não tem né? como definir isso pra pessoa. A gente não tem como definir isso pra ela. A gente tem como inspirar, A gente no tem que máximo. educar e inspirar no máximo. Com Agora, educação. Como convencer, que você inspira? Com educação mostrando o consistente. que é o Educação animal, qual a consistente. sua relação com o animal, explicando o que é um animal. Você Fala, acha que gente, o termo pode ser que o ser qualquer humano é coisa? só Por que uma mas pode existir educação consistente sem política? Depende do que você classifica como política. Não, se a Mas gente tá mas falando, agora a pessoa- se a gente tá falando, Agora você falou que é política. não, deixa eu terminar, Agora deixa eu falou. terminar Não, a fala, pera. deixa eu terminar a fala. Tenta. Se você está falando que você precisa de pedagogia, de educação, de transformar a sociedade, você vai transformar sem política? Mas deixa eu explicar, o veganismo... É religião? Vamos mas sabe converter qual é as o pessoas? problema? Você está Jeová na sua- o veganismo que é o princípio ético que faz as pessoas terem política. Você está colocando o veganismo como a política em si. O veganismo, Veganismo transforma é a política. política. Veganismo Não, é o veganismo tem política. Ah, agora tem. O veganismo, ele engloba a política porque ele é ética. O que a gente está falando o tempo A inteiro maneira que você está aqui tratando é que você é muito reduz o subjetivo. veganismo a uma Ah, escolha. como que a gente vai fazer política de educação se não tiver política? A pergunta é... A pergunta é consequência. a política é uma consequência da nossa ética para explicar para as pessoas. Sim, a política é uma consequência da ética. E- Pausa pra coxinha! Coxinha! Falando em Doido pra coxinha, Nossa, nossa coxinha senhora, bonita. tem gente que é coxinha de esquerda. Ó, eu quero dar um ponto aqui. Eu acho que, independente do que a gente fale aqui, sendo o melhor discurso ou não, o que importa mesmo Não é não é o melhor argumento. É se as pessoas entendem e chegam nelas. Então, Tô te devendo. eu posso falar por mim hoje. Todo post que eu faço hoje, ele fura a bolha do veganismo. 50% pelo menos são pessoas que não são veganas. E todo post é discussão infinita ali. E, cara, não adianta chegar muito forte com o pé no peito das pessoas querendo enfiar tudo, que não adianta, Isso cara. daí sim, mas a gente não faz isso. Mas Não. é sobre uma mensagem consistente, o Matheus. Tipo assim, Imagina a pessoa a falando. mensagem consistente ela é mais dura mesmo, querendo ou não. Tipo, porque É a mais gente tem que difícil. falar, a gente tem que Nada falar tem do mais leve. nível, tipo assim, de como que é um dever moral, né? Então isso não é uma coisa leve, assim. Dá de conforto. É lógico, né? Ainda mais quando você não respeita animais, você ouve isso, então você vai ficar. É que- Desconfortável. Eu não acho. Eu concordo plenamente que a gente não tem que ser agressivo. Tipo assim. Só que primeiro que na internet é um pouco difícil quando a gente escreve, porque quando a gente lê ou escreve, Eu já vi. quem escreve que sabe o tom que tá falando. Sim. Quem lê, né, tem essa Sim. coisa que é complicada mesmo. Mas aí você fala de uma boa, a pessoa achou que meteu... E eu já fui mais grossa pra escrever, inclusive. Hoje eu consigo entender pelo menos onde é que eu tenho que falar. E eu não tô falando que eu sou perfeita, não. Eu E tem que ter escrevo, humildade para ouvir. mas crítica objetiva é fundamental no sentido, tipo assim, já existe uma mensagem vegetariana há milênios. A mensagem vegana só tem 80 anos. Nem isso. Aí a gente vai educar as pessoas tratando essa palavra que foi criada há 80 anos como algo que já existe há milênios. Foi criada E como uma provou. dieta, né? Foi Mas criado não como uma tinha dieta, mas internet. em 7 anos de pesquisa. Mas tem mudou uma- e depois veio Foram no 7 anos de discussão entre os Eles professores. Mudou e Ó, depois. vamos lá. Se você Todo mundo quiser, muda o aqui, nome. todo mundo aqui, ninguém aqui explora animal nem que ele seja bem tratado, certo? Sim. Certo. A definição de Cross, de 51, é a que define isso. Sim, É a duas posição onde páginas. a gente não vê animal como recurso. Duas Acabou. páginas, mas não encerrou o debate. Você tá falando como se fosse um dogma. Não, Você não, encerrou não, o não, dogma. é um fato. É Fato. Não, é um fato. É um princípio. Mas então você consegue dar uma definição mais concisa, mais clara, mais direta ao ponto que é essa? Ela é boa, ela tem falhas. Você consegue dar uma Ela melhor? tem falhas. Você consegue dar uma melhor? Por que eu deveria dar uma melhor? Você tá reclamando, Você tá falando de política, por exemplo, Por né? que eu deveria dar uma melhor se tem 1 milhão de teóricos que fizeram isso, que definiram Que se o apropriaram veganismo? do termo, que Não se optaram pro que Gente, quiseram vocês, falar. desculpa. Vocês estão Se não pegando falaram como pelos se, animais. assim, a Bíblia. Cross recebeu de Deus Movimento. as pedras É um movimento sagradas. social. Não, então eu posso pegar pelo marxismo amor e de falar que é Deus. qualquer Eu coisa vou que pegar o quiser. comunismo e falar que o comunismo Não, agora Marx significa estudou que é 500 anos, rebateu todo. Você pega o cara que escreveu 2 páginas, a Não, ele definição, escreveu vários- ele escreveu a vários definição são 2 páginas. Você não Vários A definição são 2 Ele escreveu páginas. vários textos que não chega nem a ser um livro mesmo. A definição são 2 páginas. Aí você está Mas tratando eu isso vi, como cara. um fim em si mesmo.
É importante, a gente não pode negligenciar. Foi importante, legal. Bom, Mas tem que mudar. mas por que eu tenho que usar uso você? Você fala da Vegan Society. Vegan Society pra mim não significa Você nada. não pegando a definição. Então por que você pega o veganismo então? Peraí, o Vegan Society não é quem criou o veganismo. Termo vegano. Ele reclama do termo veganismo. Ele fala assim, porque a Vegan Society criou a Vegan Society. Ele Eu reclama. acabei de falar Então que muda o termo foi criado para definir a diferença com a dieta ovo-lacto-vegetariana. Pelo amor de opressão. Deus. Então, Não, no começo não se falava em ética. O Watson não falava. Você está falando de Vegan Society. Então você fala assim, eu sou crossista. Eu nem falei Eu nem sou do Vegan Society, crossista. momento nenhum. Eu não Nem falo mais falei Vegan isso. Society, fica feio, porque a Vegan Society mudou essa definição anos depois. Não, mudou várias vezes. Então, Mas pronto, era- todo fala em Vegan, só fica feio. Fala assim, eu sou crossista. A gente Eu reivindico a definição de cross. Ponto. Você que tá reivindicando. Peraí, Tipo assim, Penso, desculpa, velho. desculpa, você que tá contestando. Vic. É você Não, não que tô tá- contestando, eu tô Vic, falando que ela não é peraí, completa. peraí, Não é vamos. um dogma de Ordem na casa. Você não- Ordem na casa. Corta os microfones. Corta os microfones. Peraí, gente, peraí. Quem é cross? Então, Rafa, é o seguinte, o veganismo ele foi criado para diferenciar primeiro do ovo-lacto. Basicamente, é o que o Walter falou mesmo. Foi criado como uma dieta vegetariana estrita. Tá bom? 7 anos depois que a palavra foi criada, Leslie Cross, que é Leslie Cross. Leslie É Cross. quem vocês estão falando. Exatamente. É um cara ou uma mina? É um homem. É um homem. Ele Ela pra comer hambúrguer? é da primeira geração dos veganos, da Come Vegan também. Society. E ele que redigiu a primeira definição de veganismo numa publicação mundial da World Forum. E com uma definição que é concisa, consistente, filosoficamente, de toda maneira, que é simplesmente o princípio ético pelo qual a humanidade deve viver sem explorar animais. Então, só pra eu ver se eu entendi o contexto. Aham. O David Cross? Não, Leslie. O Leslie Cross, Ele redigiu. ele fez um post. É uma publicação. Eu só isso. tô adaptando a Boa, linguagem. boa. Ele fez uma postagem na Europa? Como se fosse um jornal mundial. Na Um jornal Europa, internacional. explicando o que é veganismo. Estabelecendo justamente que assim, esse texto de 2 páginas até que o Walter falou, que é o texto onde está a definição, se chama Veganismo Definido, de 1951. Ele explica o que é veganismo? Exatamente. E Define, ele explica, fundamenta. inclusive, Foi no a texto. primeira definição A completa. primeira definição, assim, Completa. ética sobre veganismo, Exato. de fato, assim. Segura. E o Donald Watson. Watson, onde que ele tá aí nessa? Ele criou a palavra Anterior a ela. no início. Em 42. Mas não a definição. 44. Ele criou. Não, ele definiu como uma dieta vegetariana estrita. Não é essa a definição Entendeu? de hoje. Só que Ele fala, então o Donald falava veganismo é exclusão de produtos animais. exatamente. Sim, Tinha sim. ovo, leite, Por isso, era não dieta. falava de Era dieta. exploração, uso de animais. Não, era dieta. Donald falava sobre só dieta. Sobre Em termos alimentação simples, só. assim, ó. Alimentação. Veganismo É é vegetarianismo não estrito. usar animal na Vege- comida. não, Na comida. Isso, vegetarianismo estrito. Aí, depois de um tempo. Depois de 7 anos O de Leslie- pesquisas, trocas entre Donald, Leslie, que foi. Então eles eram brothers. Sim, ele é da primeira. Não era, eles eram inimigos quase. Mais ou menos. Eles tiveram. Eles tiveram tinham uma treta, relação. mas também tem elogios do Donald Sim, pra ele. A gente sim. não sabe. Não tem Então como eles saber eram, essas então eles eram coisas. aqueles O ativistas. cara pediu pra tirar ele de presidente honorário. Então, peraí. Então Ele eles. vai ser arrependido, Isso não não sabe, treta, não, você não velho. sabe. Não, calma, peraí. Peraí, gente. Então eles eram ativistas de Não é Instagram treta, juntos discurso, e depois- concordavam e brigavam. Exatamente. Agora, quando o Cross ele redige essa definição de 51 e publica, em acordo com o Watson. É acordo com todos os fundadores da Vegan Você sabe que Society. quase a galera- você sabe que quase Acordo, não é bem assim. Quase 300 pessoas abandonaram o Vegan Society nessa época. Ah, meu Deus. Mas Mas não, Mas então, é justamente por De isso, seis né? anos. Por que será que abandonou? Aí é contundente. É. E aí, Não, mas assim, e aí o que os acontece? motivos A pro Vegan Society abandono depois- eles podem ser variados. Exatamente. E assim, a Vegan Society depois ela vem distorcendo o significado de veganismo, até essa coisa grandona que a gente tem hoje, se a gente pesquisar. Qual a definição de veganismo agora? É um negócio enorme, possível e praticável. Pô, mas é Eles, tudo que a gente faz. eles botaram uma explicação mais carismática, mais light. Exatamente. E eles fazem Eu isso sou carismático. falando da prática. Não, carisma tudo bem. Não tem problema em ser carismático. Você O realmente problema é Mas eu não desinforma. não ser sério com o que deve, entendeu? Pra buscar popularidade. Esse que é o problema. Assim. E aí a gente achar assim, a gente vai trazer mais gente pro veganismo se a gente for mais light. Qual opressão contra o humano que a gente trata da mesma maneira?
Quando que a gente vai falar assim, vamos ser mais light com machista? Mas a gente tá em outro Vamos falar contexto pra eles que histórico. eles vão ganhar, eles vão ficar mais saudáveis, eles vão ter As mais pessoas saúde já mental. sabem que E de é fato errado não teve, usar né? animal. Por exemplo, um machista... Eu acho que não sabe, não. As pessoas sabem que é errado errado usar machucar. animal. Tanto é que elas falam, não, pode Não, matar, machucar. mas sem dor. Elas entendem que ele sente. Mas a gente tá no contexto histórico que a gente ainda tá educando as pessoas. Eu não consigo Mas comparar por que a gente pessoas não vai na atualmente. raiz da educação, que é Tem que animal não é uma educar. coisa. Você Mas acha a que gente alguma vai coisa- também. Não vai, Vai, Deus. vai. Não Mas vai. a gente tá Não falando, ó, vai, cara. antes Não, de você- gravar... 99% do Ó. conteúdo que fala de veganismo é pra É tratar com dieta, vegetarianismo. é pra tratar com É contra vegetarianismo. Mas sofrimento. a dieta é a maior Não fala do dificuldade das não tem pessoas. vida. Por isso que a Aqui, gente bate muito na dieta. É a maior dificuldade das pessoas. Não, é mas dormir. aí não fala de respeitar animais. Mas isso isso é um a dieta é difícil preciosismo. porque ela não quer respeitar o animal. Mas A dieta é são- difícil por isso, porque quando ela quer respeitar, não fica nada Porque difícil. pode ser difícil, justamente, pra muita gente, senão, mas na verdade, pra todo mundo, é difícil ser vegano, porque você vai fazer parte de um conjunto de pessoas que não O oprimem veganismo é a maior minoria que a gente tem hoje? de causa Provavelmente social. sim. A LGBT é maior que a gente, né? Sem Com dúvida. certeza. Qualquer humano, né? É, né? Com certeza, até pra Qualquer uma gente hormonal. Então a gente é a maior minoria? É, porque é menor minoria, né, no caso. Menor minoria. A É minoria a maior minoria. minoria. Não, é a causa social, né? menor causa É a social. causa social. É a mais valorizada, Na a mais verdade, quase respeitada. não é uma causa, porque a maioria trata como dieta. Aí tem uma parte que trata como causa Olha, eu social queria dar um humana. ponto aqui. Não. Eu acho que isso tudo que vocês falam é importante. Mas eu vejo que assim, não, é muito importante e o mais não é pra isso. Mas eu acredito que se vocês dedicassem essa mesma intelectualidade e energia pra falar com quem come carne e não criticando quem é vegano, seria muito mais benéfico, porque eu mesmo, da vez que eu citei, vocês, acho que foi a Vi que falou, que eu tava defendendo um ex-vegano, não defendendo, falar, não precisa xingar o cara, acabar com o cara porque deixou de ser vegano. Aí você falou, eu agradeci pelo tempo dele de contribuição e desejo que ele volte. Mas é o pedófilo. É o máximo que eu posso fazer. Você agradece Mas é o pedófilo contexto ficar diferente. Você acha que isso atrai? Mas a Vamos dizer assim, pedofilia você fala assim, é algo- obrigado pelo que você já Não fez. É um importa. crime. Não, mas Sim. é isso. Não, A peraí. pessoa faz. Não, peraí. Qual a ideia que ele vai ter? Ele vai ter uma ideia de que ele precisa voltar a ser vegano ou não? Ou tudo bem ele continuar? Porque você já agradeceu? Ah, beleza, você já prestou serviço. Obrigada. A gente não falou assim, valeu, mano, tá tudo certo. A gente Gente, falou. Eu, Ô, tenho, peraí, não, peraí, eu não duvido da intenção da Silvia. peraí, A gente deixa eu sabe só da narrar. intenção, por isso que tá aqui. Deixa eu só narrar pra galera ter a dimensão da sua crítica. Claro. A gente não falou assim, valeu, mano, obrigado, tamo junto, toma aqui um pix. A Obrigado gente pelos falou, danos de serviço. isso aí foi eu que escrevi isso mesmo. Eu falei assim, poxa, cara, é uma pena, eu fico chateado de você ter Sim, saído, você sim. era um grande aliado, ajudou a gente a fazer atividade, ele realmente ajudou, né? Mas ele foi outra pessoa. Não, eu tô dando exemplo Tá. mais genérico do Mas nosso você percebe assim. brother. Mas vai logo. Aí... Eu quero finalizar ainda o que eu tava falando. Eu tava mas é Então, pouco. assim, a gente falou pra ele, poxa, estamos chateados de você ter saído fora. Uhum. E ficou claro pra ele, isso o texto é claro. E aí depois agradecemos. Não foi só tipo, ah, valeu, aí tá tudo certo. Não, a gente entende isso, mas Foi vocês os dois, agradeceram a gente viu os ele ter deixado de comer, porque ele não deixou Não, de a gente objetificar, agradeceu né? pelo tempo em que ele não comeu. Mas Por quê? ele ficou Por quê? sem comer. Não, peraí, por quê você agradeceu? Por quê? Porque ainda é um desafio na nossa sociedade uma pessoa Não é que um não ser desafio, vegana. não é difícil Mas ele se pra manteve? gente. A gente não acha difícil. Ele se manteve? Você Eu acha não acho difícil fazer Sim, um... tem. A gente anos ele entendeu se porque a gente manteve. interiorizou ele, Vegetariano, ele ó. nunca foi vegano, porque ele nunca deixou de objetificar os animais. Olha só, Ele ó. só parou de comer. Mas, Ele cara, parou eu de não comer acho- por deixa eu continuar benefício. assim. Ele parou de comer por benefício próprio, por ecossistema. Não, eu conheço Peraí, pessoas que peraí. não. Eu não acho Ele voltou a difícil. comer pelo animal, então ele nunca respeitou o Mas é animal. a sua régua também, ó. Eu não acho difícil fazer um leg press com 420 quilos. Eu vou lá e eu faço e eu me divirto. Só que essa é a minha régua da minha experiência de desenvolvimento. Se eu levar vocês hoje pra academia e falar, vamos fazer um leg com 250, provavelmente vocês vão achar, caramba, é intenso. É. E aí vocês vão ter que passar por um período de desenvolvimento, que aí é o amadurecimento da ética, a internalização que eu estou explicando, para alcançar essa carga. Do mesmo jeito que o peso real, físico, tangível é uma carga, e com o desenvolvimento a gente aprende a lidar com ele, o peso ético também é uma carga. E a gente Sim. também aprende a lidar com ele. É, mas é a base. Não é? Concordo. Mas é difícil aplicar. Mas por mas isso que não é um dever você vai- somente, por isso que não é só deontologia, por isso que não é só um dever. Não tô falando É uma disso, não. escolha deliberada.
talvez ele não fez a escolha certa, ele só entendeu como um dever, só que aquilo não introjectou nele. É o que a gente tá falando, né? Aquilo não introjectou nele. O que é introjectar? Internalizar, entender. Não é só entender, compreender. Tipo assim, entender que assim, eu sei que é certo respeitar o animal, mas ela não interiorizou, ela não tem. Tipo assim, tem uma diferença. Você entende que é certo, mas você não faz. Mas, gente, no nosso momento histórico, eu não vejo sentido vocês dedicarem a energia criticando veganos, por mais que cometam erros e tudo mais. Né? Mas você pode passar mensagem só A gente passa também. Mas você passa para uma plataforma gigante, por exemplo. A gente tem que falar. Então, olha. se você passa uma mensagem que é Não, inconsistente... a plataforma é a mesma. Não, a plataforma... Engajamento. A gente tá falando sobre alcance. É isso. Pelo amor de Deus, é nesse sentido, o alcance dele é maior. Então, se a pessoa tá com um alcance gigante desinformando, o que tá causando? Mas eu não tô desinformando. Quando você trata o veganismo como dieta, você está desinformando. Mas eu não trato veganismo como dieta, Eu mesmo posso te em pegar todas no as seu perfil e receitas. mostrar alguns e falar, olha, aqui você tratou, aqui Mas quando você você fala Mas uma vitória pro veganismo, uma dieta alguns de é tudo natural, que você tem um leque de estratégias que você aplica. Não é porque eu fiz querendo algumas convencer vezes as que eu pessoas sou de que assim. educar. Mas aí se você faz algumas vezes, Mas você fez educação errado. não é um convencimento Não. estruturado? Não. Não, é Não? fato... Não. Não? Não. É um desenvolvimento em si mesmo. Se eu falo pra você o que você tem que fazer, eu tô sendo autoritário. Eu tô, tipo, Você tem que saber. eu tenho que conversar com você, dialogar, E você pra entendeu gente que é ver certo. as coisas juntos aqui, né? E eu tenho que aprender com você também, se eu quiser que você aprenda comigo. Mas, ó, É vocês- junto, né? Um bom professor, ele aprende com o aluno também. Né? E educação Né? é Vai- Mas Mas a vocês questão- usaram o termo, só para finalizar o que claro. eu tava falando, vocês usaram o termo assim, que eu passo pano para abuso e abusador. Vocês usaram exatamente essas palavras. Só Eu- porque. Ah, Você- tá. acho que foi você. Eu falei Não isso. sei qual das duas Não, foi. tá. Não, porque Mas, essa, assim, essa mas foi uma coisa imagine, antiga, né? você assim. Foi tendo contato, sei lá. Mas Não, é porque você eu- imagine como que é eu ter que lidar com tantas pessoas e uma pessoa que está do mesmo lado que o meu fala que eu passo pano para abuso e abusador. Cara, isso é muito triste. assim, Matheus, a gente entendeu? super entende. É uma pancada. Só que quando você fala pra uma pessoa que só deixou de comer animal e voltou e agradece, o que você tá fazendo? Uma pessoa que tá abusando, ela tá Tá. abusando de animal agora. Tá? Mas, peraí, Ela tá. mas ele não só Ela agradeceu. Ele não só agradeceu. Não é justo. Mas eu não cheguei a falar. Tá, tem uma pergunta. Não sei o que. Eu falei que você fez isso que eu Você essa com você. Sim, Você fez, você passou a mão na cabeça da pessoa mas que tá abusando tá. de animal. Se eu não fizer isso, o que a gente pode fazer que é melhor que isso? Aí Porque você fala cobrar assim, a pessoa pega um ranço e nunca você- mais não, vai Não, voltar. você fala assim, cara, Tá errado, tá cara. errado o que você faz. Então, Pô, que pena, então você não tá pegando, você né? nunca deixou de objetificar os animais, pô. É. Você tem que entender que animal não é objeto, animal não é coisa. Não pra você adianta jogar com- isso, cara. Não adianta também. Então não adianta nada. A pessoa se sente convidada a voltar minimamente, é o máximo que eu Ou- posso fazer. ou se sentir convidada convidada a a continuar. voltar. Porque eu falei, já pedi Peraí, minha parte. Eu tenho uma Vou ficar pergunta de de 5 boa. segundos. Qual é a estratégia, do ponto de vista de vocês, para lidar com esse momento de forma positiva para os animais? Que momento você quer dizer? Que alguém Deixa de era ser vegano e vegano. fala, não dá mais para mim. O que a gente faz? A gente tem que ser sério. Igual uma pessoa que, por exemplo, um homem que a gente acha que era super bacana com mulher, de repente a gente vê que ele fez uma merda machista. Como que a gente. Peraí, Ah, é diferente, gente. A gente sabe que é igual. A gente As sabe pessoas que... sabem que animal é. Ordem, peraí, vamos voltar, ó. Veganismo. Eu O cenário é esse, vamos usar aquele exercício de física, desconsiderando a atrito do ar, considerando todo esse cenário, todas as outras lutas, falando de veganismo. Uma pessoa que a gente adorava, virou e fez o post assim, eu fui no Big Brother, adorei tudo lá, falei de veganismo, mas hoje não sou mais vegano. O que a gente escreve para essa pessoa? Você não entendeu o que é veganismo. Você não sabe que você nunca foi vegano. Você é uma nunca mudança deixou de de. paradigma. É uma Ninguém mentalidade deixa que de ser muda. racista e depois volta a ser racista, assim. Ela nunca foi Entendi. antirracista. Ela sempre foi racista. Ela só ficava por virtuosismo respeitando pessoas de outra cor. Eu vou respeitar porque. discordo. E aí você- Ou homens que respeitam mulheres entendi. porque é bonito, entendeu? entendi, Então. Não, É tipo esquerdo macho que o pessoal usou, né? Que tipo, paga de bonzinho, mas faz exatamente. merda igual hétero top. Quer se mostrar de virtuoso, mas não Minha entendeu a pergunta coisa. é, quando a gente entrega a mensagem, como vocês disseram, de uma forma mais educativa e séria, como que isso Toda reflete forma em de- benefício pro veganismo de volta?
ser visto como um movimento sério. Assim como a gente também não sabe o que vai isso ser visto como uma causar. causa séria. Se É a gente, parar de ser se banalizado. a gente fala, tipo assim, se a gente trata isso, né? Obrigado pelo serviço que você prestou. Que serviço? Que animal que essa pessoa salvou exatamente? Porque pra mim quem salva animal é quem tem santuário, é quem realmente resgata o animal e salva ele. Agora, a gente deixa de oprimir animal ou qualquer um, você não tá salvando ninguém por isso. Você só não tá oprimindo. Isso é uma Tá, obrigação, vamos- é um mínimo vamos lá. básico. né? Querem fazer um ponto porque eu preciso fazer Eu uma- quero. Um minuto. Tá, beleza. É só você entrar nos comentários, porque a rede social é pública. Uma pessoa que não é vegana, ela entra no comentário dela e vê um monte de gente cobrando, xingando, ela vai pensar, cara, isso é uma seita, eu nunca vou Não é entrar nesse cobrança. negócio. Cobrança de Então, seriedade. assim, se ela entra lá e vê o pessoal triste assim, pô, que pena que você saiu, os animais são da gente e tal, espero que você volte. É muito mais convidativo dela e das pessoas que estão vendo se sentirem atraídas por um movimento Depende, né? que é de amor e respeito aos animais. Não é de Não é amor. amor. Não precisa, é respeito. A gente não precisa dar mal aos Posso dar animais, meu né? defesa? Tem que Sim, respeitar. sim. Posso dar meu Walter, 20 segundos. Tá. Eu só acho que assim, elas não estão erradas do que elas estão falando, mas você também não está, porque é uma escolha individual. Você coloca o que você quiser. E elas têm direito de criticar. O que eu acho que está muito errado, elas têm uma prática de comentar, às vezes, agressivo. Isso é um problema. E isso eu não concordo. Nossa, que isso, agressivos. Então, na internet vocês Paula do debate. agressivos. Coxinha, coxinhos pra todo mundo. Não, Eu desculpa. sou firme, cara. Olha só, eu vou falar uma coisa que eu acho Mas engraçada, porque agressiva- mulher é sempre tratada de agressiva, mas Não, a gente é calma aí. assertiva, né? Não, a Calma gente aí. é assertiva e a gente é considerada Calma, agressiva. calma. Eu já vi pessoas muito mais agressivas, homens, que não são consideradas agressivos. Calma aí, eu Tá bom. considero também homens agressivos dentro do movimento. Não, a gente Não é fala, a falando gente até faz especificamente, crítica, a mas gente faz crítica isso acontece objetiva muito. e as pessoas falam que a gente é agressiva. Se Sendo que não não é aconteceu comigo, Matheus, Não, por para de exemplo, ouvir. assim... Mas de- crítica duas pessoas objetiva, pra você mim, vai lá, você coloca e vai embora. Vocês E eles ficam falaram assim, discutindo, eles falaram de me fica seguir. quem é. A pessoa Muito responde, eu agressiva. faço. Só que eles continuaram a seguir Cada um ativistas que responder. falam exatamente a mesma coisa que eu, só que mais agressiva ainda. Homens, Você tem que entender isso, né? saca? E duas pessoas que me magoaram porque eu achei que eram meus amigos, assim, a gente discordava. Eu debati muito com os dois, mas no fim das contas eles... Por que será? Por que eles me acharam agressivo? Tem o machismo também. Tem É a questão do verdade, machismo. isso Concordo, também, concordo. Não, porque a gente tá fazendo crítica objetiva. Aí a gente fala, aí a pessoa acha que a gente tá sendo agressiva. Então qual é a ideia aqui? É não ter a humildade pra ouvir, porque se a pessoa rebate, a gente vai rebater. E a gente vai explicar, e a gente vai educar, e a gente vai explicar. Porque a ideia nossa aqui é educar sobre o veganismo. E coisa que as pessoas, infelizmente, Não é feito, cara. não é feito. Porque foi muito cooptado Eu pelo acho que ele vegetarianismo precisa mesmo. Pessoal, eu preciso fazer uma inserção aqui. Enquanto isso, eu acho que vocês podem Ainda tem comer. mais. Ah, eu ainda Coxinha. quero, eu ainda tô comendo aquela coxinha maravilhosa. Esse é É doce. E churros. por isso que eu não quero agora, mas vou comer daqui a pouco. Tá, mas o Eu nosso, também ó, vou comer. o nosso programa já está no Tem final. Nossa, já. Então, temos o bolinho de sobremesa pra finalizar, tá bom? Isso aqui, ó. E É doce? temos o sorvete também do Planet Veg aqui. Sorvete? Ó. Eu acho que Não é era sorvete. pudim? Deixa eu ver. Era mousse. Só acho Ah, que é, depois temos eu um coloquei mousse de chocolate, tá bom? Mas vamos lá. Bom. Eu vou, ó. Ó, pessoal de casa, o planejamento do nosso papo hoje tinha 10 perguntas. Planejamento. Conseguimos fazer 2. 3. 3? Não, oficial foram 2. Mas eu trouxe algumas perguntas também. Então foi umas 4, 5, vai. Não, é do roteiro original, era isso. Tá. Somado aí, 5 perguntas, Valtão? Por aí, Total. né? Mais ou menos 4. Mas é isso, o importante é a discussão, porque todos nós acreditamos que nós estamos falando e a gente vai defender com garra e com coração, porque acreditamos nisso. Então dá pra ficar aqui mais umas 3 Não, horas. garra é sentido figurado, pô, calma. E a gente ainda tem. Então é importante, Né? o debate é importante, porque é assim que a gente amadurece. Eu ouvi coisas que eu não gostei, mas eu também ouvi coisas... Só que eu devo- Não, me presta a garota aqui, peraí. Mas eu também ouvi coisas que eu não tinha pensado antes, que eu não tinha ponderado e que fazem sentido. Ai, que bom. Então, pra mim, esse momento é importante, É legal, porque legal. a gente, quando a gente tá só na nossa bolha, é câmara de eco. Tipo, não é legal ser vegano? Nossa, é legal ser Eu vegano. gostei muito do que você falou agora, câmara de eco. Isso é perigoso? É por isso que eu acho foda ficar só tentando falar com não vegano, porque assim... A maioria das pessoas que me segue já é vegana ou é vegetariana ou já tem interesse. Então, se eu fico falando
Eu não fico falando, tipo assim, porque não vegano, não sei o que. Eu não fico falando tanto assim, porque eu quero que a nossa maioria é vegana. Já tem interesse. Eles só vão ficar me dando like, curtir, concordar, e não vai ter um progresso. Então, Crescimento, né? então eu pensei, eu vou te explicar então agora também, assim, porque Eu preciso do horário. Temos horário. Então tá. Wagner, vamos lá. Aí eu vou trazer uma última pergunta pra gente encerrar. Opa, ainda tem mais uma. A última. Tá. Quero agradecer aqui, Wagner. Podemos ir, querido? Vídeo do Prime Dog na tela pro pessoal, QR Code também. Quero agradecer aqui ao Prime Dog, que tá aqui com a gente com milkshake de chocolate delicioso, coxinha de jaca maravilhosa, bolinho de marguerita hoje? Eu acho que teve um errinho aqui no roteiro, hein? Foi coxinha de jaca e cochurros, tá, pessoal? Vem um bolinho de marguerita aqui, mas acho que foi por engano. Fabi, teve bolinho de marguerita hoje? Engano do roteiro, gente, a redação acontece. E veganos também erram, faz parte, tá bom? Quase nunca. Então, lembrando aí mais uma vez a vocês, @Prime_Dog, que tá aqui patrocinando o nosso trabalho, nosso projeto. E temos o cupom Fábrica de Veganos, 10% de desconto na compra. O QR Code que tá aí na tela te leva pro Instagram deles com todas as novidades e informações. Obrigado, Prime Dog. Os lanches estavam deliciosos. Estão ainda. Posso seguir, Wagner, pro Master Vegan Food? Pessoal, Master Vegan Food está aqui com a gente hoje com a nossa sobremesa, que é esse bolo lindo, cheirosíssimo de maracujá. Eles são de Guarulhos, mas atendem eles têm um grande raio de atendimento. Eu vou falar Grande São Paulo, porque eles têm vários detalhes de até onde pode. Minha sugestão, chama eles lá no inbox do Instagram, manda uma mensagem, informa a sua cidade e pergunta, vocês entregam aqui? Provavelmente eles entregam. E a gente tá falando de um bolo aí que, se eu não me engano, o preço médio tá R$90 o quilo, bolo muito gostoso. Eu peço Master Vegan Todo Food. aniversário em casa é esse bolo aí. Eu também, a mesma coisa, nos rolês veganos também eu levo. Então são bolos deliciosos. O Instagram dele, @Master Vegan Food, tudo junto. Novamente, QR Code na tela leva para o Instagram e tá aqui na descrição do programa também, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a Planet Veg, que hoje mandou pra gente o Black Melt, mandou o choripan de baguete, mandou o mousse de chocolate. Tá? Esse mousse é top, hein? Nossa senhora, velho. Mandou pra gente o delicioso mousse de chocolate e uma porção de frango frito. Isso aí, louco. Que, claro, Ele tava maravilhoso. Tá, Cara, com aquele molhinho Isso aí aqui. pra tomar com cerveja. muito bom também. Essa parte. Também. Mas é uma boa ideia, a cervejinha é boa ideia. Estamos trabalhando para trazer a cerveja vegana. Vou me chamar de novo. E vocês vêm do Rio? Eu chamo. Chama. Bora, Tem fechou. mais 5 horas de conversa aí. E onde é que eu estava mesmo? O frango vegano, que seria um frango Nossa, que frito, delícia. tá, pessoal? Você que tem uma alimentação tradicional, é vegetariano, é igualzinho o frango tradicional. Só que tudo vegano, livre de crueldade, zero colesterol. Lembrando, com o Planet Veg temos o cupom Fábrica de Veganos, QR Code que está na tela, vai levar vocês pro Instagram dele. E esse vídeo que vocês estão vendo ou aqui, estão vendo aqui, ó. Não, é aqui mesmo, aqui, ó. É a minha experiência lá no Planet Veg, onde eu comi 13 pratos, ou 14, não lembro agora, mas um monte de prato diferente, tudo delicioso, Nossa. tá bom? Parabéns, Menino. parabéns, Planet Veg, comida deliciosa. 14, velho. Contando sobremesa Não, tudo. até eu comeria, tá muito bom. Não, muito Sério? bom, muito bom. E para finalizar, redação, Goshen Alimentos, certo? Para finalizar, quero agradecer a Goshen que mandou pra gente aqui, ó. Esse é o pão de queijo novo deles, pessoal. Que atende todo mundo, mas em especial a galera Muito bom. que tem intolerância a glúten, que é celíaco, né? Ou tem algum grau de intolerância a glúten. Tá aí um pão de queijo que funciona para vocês, além de também atender as pessoas que têm APLV ou algum grau de intolerância à lactose, tá bom? Mesmo sabor, mesma qualidade, sem nenhum dos efeitos colaterais. Matheus? Ele é feito em uma fábrica separada, eu acho, né? Olha aí, Que aí tem zero glúten mesmo. Porque o pão de queijo já não tem trigo. Mas aí, dependendo da fábrica, Do tem maquinário, o né? glúten. Esse aí, pelo que eu saiba, é 0,0 mesmo. É isso aí, então. Apto a pessoas que têm... calma, redação, já vou te ouvir. Apto a pessoas que têm intolerância ao glúten, né? Que são celíacos. E também pessoas que têm algum grau de sensibilidade. E também a Goshen mandou pra gente um empanadinho de legumes que acabou, né? Detonaram, né? Desculpa. E no... Acabou. Não, tá aí. Tem dois. Tem dois. Eu confesso que eu quase peguei o último deixando pra você. Não, Eu tô comendo mousse agora. Então, empanadinho aí também de frango da Goshen. É sabor frango, tá, gente? Empanadinho de legumes, sabor frango Goshen. Novamente, o QR Code deles está na tela pro Instagram. E o Instagram deles é @GoshenAlimentos, tudo junto. Redação, faltou algo?
É você mesmo, redação. Faltou algo? Posso seguir? Certo, o bolo, Master Viga, vocês vão comer, né? Vamos, vai ser a nossa sobremesa. Opa! Aí agora, Verô, você me ajuda nessa? Porque eu sempre destruo o bolo. Me ajuda aí, por favor. Agora, antes de eu lançar a braba, a pergunta que vai Quero ser ver, a quero explosão ver. nuclear aqui na mesa. Só sei que é bem que começa. Vamos cortar. Peraí, deixa eu tirar uma foto. Aí foi. Nossa, gente, tá lindo. Antes da braba, a É última gostoso pergunta. esse bolo deles. É bom demais. Vamos distribuir bolinho. Tem papel? Papel, por gentileza? Eu gostei. Você, Tem do Verô, lado. você consegue? Com certeza. Obrigado, Exatamente. querido. Mais. Aí no papel? Cadê? Eu nem sei onde tá o meu. Meu Não, aqui, aqui, Tá aqui. aqui pra você. Aí, pronto. Ah, obrigado. Primeiro pedaço. Não, meu pai. Não, o dedo é no prato. Não, então pega esse aí. Nossa, mas isso aqui. O primeiro pedaço vai. Eu recebi o primeiro Sério que pedaço. vai aqui mesmo? Vai. Então tá bom. Vai. Eu acho que a 10ª pergunta é a pergunta certa. Vamos ver. Gente, ó, temos horário limitado, então essa é uma pergunta de 5 minutos de trocação, tá bom? Ah, tem bastante ainda. Vambora. Trocação de 5 minutos dá bastante coisa. Tá com bolo aí? Ah, não, eu vi que tem que pegar. É, obrigada. Você falou que você destrói, mas você não me ajudou É também. difícil, é Não, desafiador tudo bem. aí. Muito bom, hein, Master Bean? Vai. E o seu, você Eu pegou? vou pegar agora. Esse bolo é leve demais. Eu acho. Já manda pergunta aí. Não, Nossa, deixa a Verô ficar pronta aqui. Ah, eu tô pensando já. Todos prontos? Vamos lá então, gente. Bora. Última pergunta do debate, quero saber a sua opinião. Quem venceu o debate? Valtão? Matheus? Vic Verô? Ninguém venceu? Rafael tá certo? Você Deixa também. seu comentário. Você também Não, participou. não. Eu só ajudei a entender os Você argumentos. não aguentou, você não se segurou. É. Não, é. Nossa, Eu tô melhorando, gente. É isso, eu tô um dia de cada vez. Qual é o futuro do veganismo no Brasil? Revolução cultural, política pública ou nicho de mercado? 5 minutos valendo. Cara, eu acho que é os três. Os três caminham juntos. Eu acho que é isso. Um de cada vez, gente. Calma. Pode. Você quer falar? Não, porque assim, o veganismo já está sendo cooptado, né, para política e mercado, né? Mas assim, a ideia é a gente emancipar os animais, dos humanos. O veganismo é sobre a opressão dos humanos para com os animais, de um indivíduo para outro. Eu oprimindo um animal. Então a ideia do veganismo não pode ser mercado ou ser política. Ela tem que realmente acontecer uma revolução, né? A ideia nossa é revolucionar. Então você acha a revolução cultural? Não é cultural, tem uma tendência cultural, mas eu acho que se não for uma revolução, não é nada. O veganismo ele tem que ser uma revolução interna, para assim acontecer algo de essencial na sociedade. Então a revolução ela começa realmente aqui, para a gente ter algo, de fato. O veganismo em si, como termo, vem como valor moral. A pergunta é sobre. Pergunta meio o que- futuro, Pensa futuro do difícil, veganismo, futuro do veganismo no Brasil, né? O futuro Uma revolução. do jeito que tá aí. Eu acho que é o mesmo futuro no mundo inteiro, assim. Eu não acho que no Brasil tem um futuro específico, não. Eu acho que se o veganismo ele não for ensinado consistentemente pelo que ele foi definido, que criou um marco da história da causa animal, que é Do Leslie? exatamente. O marco da causa A animal. definição do Leslie Cross de Primeira causa 51 animal. é quando a primeira vez que a gente tem registro que o direito dos animais de não serem coisificados, objetificados, tratados como recurso, produto, mercadoria, escravo, é colocado. Antes disso, a gente tem vegetarianismo estrito ético há milhares de anos. Isso Saúde. nunca salvou animal nenhum. Cada vez mais animais foram explorados, assassinados nesse período. Então, é por isso que eu não acredito nessa questão de é uma fase assim. Eu fui ovo-lacto antes de ser vegetariana estrita, mas eu não me tornei vegana porque eu ainda abusei de vacas leiteiras durante um tempo e tal. Isso não faz sentido. 30 segundos, Vic. É pelo contrário. Apesar de eu ter feito isso ainda com vacas, chegou no momento que eu falei, eu tô objetificando elas também e vários outros. Então eu tenho que parar. E se tornou Não vegano. foi isso. Mas o E processo é não- isso que torna um vegano consistente, de fato, né? Eu acho que Não é fazer ele comer ou não. vai seguir um perfil de consumo. Bom, Voltão? eu como eu não acredito nas coisas em abstrato nem separadas uma das outras, eu acredito que a gente vive uma crise mundial do sistema capitalista que vai, se a gente não reverter a rota profundamente, vai afetar toda a humanidade
vai afetar o planeta e vai afetar os animais não humanos. Então, Com certeza. eu não sou tão otimista de acreditar que a gente está tendo um progresso do veganismo, nem de nenhuma luta social. Eu acredito que a gente tem que lutar, que é o que a gente está fazendo. E eu acho que, como o Matheus disse, acho que as coisas se combinam. Política pública, tudo isso, educação, revolução e luta social, sobretudo. É isso. Obrigado a todos. Não é despedida ainda, né? Calma aí. Matheus? Eu não sei muito o que falar exatamente sobre isso, mas Eu falo que eu fico junto, né? eu acho que assim, tudo caminha junto. A gente vai ter essa conscientização, aí as pessoas vão buscar o que elas vão comer, aí vai cair nicho de mercado, vai vir políticas públicas de avanço para os animais e tudo mais, então eu acho que tudo caminha junto, não tem como separar. A base realmente, eu também considero que a base é ética, mas conforme as pessoas forem se conscientizando, tudo vai caminhando para que vá para o mesmo sentido. Tem que ter base. Eu não sei como. Eu não acho que dá pra caminhar sem a base primeiro. Pra mim não dá pra ter política porque- sem uma base ética. Mas, ó, calma aí. Não, e tanto política quanto 30 segundos. mercado, que eu Não, acho que lembrando- vocês falam mais do mercado, Walter fala mais da questão política, por exemplo. E eu acho que essas duas configurações são macro, né? E elas são consequência. A partir do momento que cada indivíduo está respeitando mais animais, ou mulheres, ou qualquer coisa assim, políticas nesse sentido vão surgindo. O mercado vai se adaptando a isso. É uma resposta à nossa demanda, não o contrário. Exatamente. Assim. As pessoas começaram a respeitar a criança para entender que criança tem que ser respeitada. Aí sim vieram políticas públicas e leis. 10% da E população. mesmo assim não quis adianta fazer lei, isso, que ainda fato. assim se respeitam Mas crianças. primeiro a gente então não tem adianta que lei. educar e acordar as pessoas. Aí pra que é o elas tema vejam para um E próximo. educar e mostrar sobre Pró- o animal. Próximo debate. Temos material para debate, já ficou claro aqui. Vou trabalhar para buscarmos mais horas e fazermos um programa Despedida, mais acabou. longo. Antes da nossa despedida, Pominho, vamos ver aí o resultado da tatu. Chega aí. Vamos dar uma galera, apertadinha, apertadinha. E aí, Pominho? Chegou chegando. Você saiu derrubando, entrou derrubando. Pode crer. Realmente. É pombinho mesmo. E aí, Pominho? Ó, aqui eu tô que ela não finalizada, tá- não dá não tá pra ver aparecendo. exatamente. aparecendo. Tá aparecendo? Tá. É que o tablet ficou escuro só. Tá bom. Mas vamos lá, Pominho, pode seguir, pode seguir. Então é isso, eu fiz essa tatu dela na Clô. Fala seu Linda. Instagram, Clô. Meu Instagram é uma gringa brasileirada. Isso, então quem quiser fazer aula de francês, já chama ela. E quem quiser fazer tatu comigo, me chama, é Pombinho Tatu Underline Vegan. E claro, pessoal, o Instagram de ambas estará aqui na descrição do podcast. Aulas de francês com nossa querida Chloe. E faça a sua tatu vegana. Porque, gente, quando você carrega a mensagem no corpo, as pessoas Faz sabem diferença. que isso é sério. Faz diferença. Então E não vá só lá, pras outras. faça a sua tatu. E não só para as outras pessoas, mas para você também, né? Então é um significado para você lembrar o porquê você virou vegana. É isso aí. Tá bom. Amigo, obrigado, querida. Obrigado, Chloe. Parabéns pela Obrigada. tatu. Muito obrigada. Vamos desapertar, vai pra lá, vai pra lá. Agora tem despedida? Tem despedida, mas é minha. Pessoal, novamente, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada. As meninas queridas vieram do Rio de Janeiro. De onde mesmo? É no interior do Rio. Interior do Rio de Janeiro. Foram aí mais de 10 horas de transporte até chegar aqui. Então, agradeço demais o gesto de vocês. Tudo pelos animais. A coragem de vir aqui, porque isso é outro ponto. É difícil achar as pessoas que aceitam no debate. E aceitam sentar e conversar, ouvirem discordância, às vezes concordar ou não. Então, isso é de muita coragem. Eu valorizo isso bastante porque, às vezes, a gente vê muito ativista de Instagram no sentido de que a pessoa só fica ali no bate-papo, não vai pro Influencer. mundo real, né? E os dois trabalhos são importantes, porque no Instagram são CPFs, são pessoas ali. Tem os fake, mas a maioria é usuário real, são CPFs, então é importante, mas é importante ter os dois mundos, porque é isso, o mundo virtual é uma projeção do que acontece no mundo real. Então, quando a gente atua nos dois campos, no meu ponto de vista, a gente está trazendo mais eficiência para o nosso trabalho. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pela defesa do veganismo e por estarem aqui com a gente. Obrigada por ter o Muito espaço, obrigada. A gente aceitou super de bom grado porque a gente acredita muito em vocês, de verdade. A gente Oh, sabe que da bom. Na intenção de vocês. A gente sabe de Eu verdade. nunca a sentaria gente- na mesa assim pra conversar com com ninguém, pessoas. respeito, cara. E tem pessoas que aqui eu Sabe? sentaria, certamente não sentaria numa mesa. Mas com vocês a gente sempre acreditou, a gente sabe da intenção, a gente sabe da verdade, do que A gente realmente discorda em importa. abordagem. A gente discorda Muito, na sim. mensagem Mas e a gente outro- pesa nisso, primeiro porque
os animais não têm voz pra poder se defender, até das pessoas que estão defendendo eles errados, sabe? Sim, sim. E eu, como uma mulher também, como negra, eu sei o que é ser objetificada, então quando eu falo pra você, existe uma mensagem que é mais coerente, consistente pra não objetificar básica. alguém, que é muito mais básica do que falar Que não sobre... precisa ler todos esses livros. Que é muito mais fácil pra explicar pra uma criança, que eu não vou falar pra uma criança, olha, leia isso, leia aquilo, eu vou falar assim, olha, respeita o animal, porque Olha ele é o um olho indivíduo, é sobre isso, né? Então eu não preciso aumentar, engrandecer, complicar, entendeu? Uma coisa simples de respeito banalizar. ao outro. E muito menos banalizar. Perfeito, perfeito. Show. Matheus, obrigado por ter vindo aí, Valeu. Conexão de Minas Gerais pra fazer É isso aí, cara. E Deixou a Fazendinha Feliz deixei lá. meus bichos Joaquim, lá, Joaquim? Joaquim, os Onde galos. que é? Vai me- Bragança. Ai, Eu acho que, só pra finalizar, assim, eu achei bem legal. Eu acho que vocês têm que entender que a gente fala pra tanta gente que às vezes é difícil ouvir críticas de quem tá do nosso lado, porque já é muito pesado, eu já escuto muito absurdo, assim, as A gente pessoas sabe, atacam a gente pessoalmente. a gente É psicólogo, é uma batalha interna para eu continuar. Então, às vezes, se vocês são um pouco mais firmes ali, que parece até, às vezes, um pouco mais de grosseria, mas não é necessariamente isso, é que a gente já tá tão... depende da Cansado. resposta, a gente também tá cansada. que às vezes a gente espera do nosso movimento só... Por mais que tenha críticas, mas no mínimo Mas não depende da ter... resposta, Isso entendeu? acontece- isso Porque que às você tá vezes a gente descrevendo. fala, e a pessoa responde, aí começa, mas a gente só fez a crítica. Isso que a gente tá, A gente que você só, tá descrevendo é. aconteceu comigo e com a Verô. Eu fiz um post de alguma coisa, ela foi lá e comentou. Eu tava na estrada, eu não vi o comentário dela porque o 4G, e aí eu já fiquei pistola, já respondi ela grosseiramente, a coisa desandou. Depois eu fui conversar no inbox, aí a E gente fez as acontece pazes e também, estamos aqui. assim, a gente Então, também é tá cansado, difícil a gente lidar. também sofre, e a gente sofre muito mais, principalmente por veganos que não aceitam, não têm humildade nem pra reconhecer e falar, caramba, eu realmente nunca tinha estudado isso. E assim, eu considero os animais em tudo. Eu mostro receita, mas toda receita minha eu mostro lá o Joaquim, os galos, eu faço a ligação, eu não faço só receita. É vegetariano, sim, Entendeu? é Não, vegetariano. e essa trabalho de receita eu acho fenomenal. Não, é Muita que eu tô gente falando, não é acha, vegetarianismo, eu mostro os bichos também. Não Não, é, pra mim não é só alimentação, receita. Não, você fala de animais, eu boto fé que você fala. Tipo assim, e das pessoas que falam de receita, você é uma das que mais fala de animais. Que a gente vê a verdade em você. Só que, Matheus, tipo assim, a gente tá falando dos animais aqui, e aí veganismo é uma causa específica, entendeu? Então, se a gente trata essa causa específica como toda é vegetarianismo, é tudo, dilui. E ele tem um significado muito precioso que, inclusive nas conversas, eu também já fiz ativismo de rua pra caramba. Converso com gente, eu morei no interior de Minas por 4 anos, os últimos 4 anos, então eu conversei com a gente bem. E é bem interessante também observar como que já tá tendo uma mudança que é até misteriosa. Sim, E sim. já teve gente que vindo me falar assim, senhora da roça, falando, minha neta não quer comer carne, não quer comer bicho, assim. Já não tá querendo comer. Por quê? Em Minas É muito uma leiteira, né? interessante, né, cara? Eles nunca viram nada. Pronto, fala pra você acabar. Em Minas é uma região leiteira, né? Muito bom, É, muito bom ouvir isso aqui. é Muito bom relato. Valtão, Pra falar? seu agradecimento. Obrigado, final, obrigado. Eu esqueci o nome. Davi. Obrigado ao Davi, obrigado ao Matheus, por Tamo conhecer junto. pessoalmente. Valeu. Obrigado ao Rafa. Eu Meninas, obrigado. Obrigada. Obrigado, Vera. Obrigado, Vero, né? Peru. Verô e Vicky. Obrigado. Foi uma honra debater, Foi brigar. debate, foi debate. Foi 10 perguntas, Foi usando 3. gostoso. Foi debate. Eu acho que Paulo. eu vou elogiar Ah, você, tá. porque assim, você está fazendo algo novo no meio vegano. Eu já te elogiei em todos os programas. Você está permitindo o debate de Nossa. pessoas diferentes. Que eu acho que isso é fundamental. Sim, né? com Porque certeza. quem vai ver isso, não sei quando vai ser publicado, mas quem for ver isso, vai poder tirar suas próprias É conclusões, isso o aí. que concorda mais com um, que concorda com o outro. Você falou, não precisa ter tanto livro. Eu trago os livros não para me envaidecer, mas para quem não tem base, para quem está começando no veganismo. Por exemplo, um livrinho pequenininho, no que é veganismo. Mas é que, criança. Mas qual que é a definição que tem? Peraí, não, se a gente inventar no debate, não precisa interromper. Volta. Mas trata o veganismo como dieta. Não, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Não, vamos lá. Eu não vejo. Ô, Vicky, Como sobre Ô, Vicky, você não vai falar de educação comigo porque eu sei o que é a ética vegana. Então, tá, se eu estou indicando algo, é algo que é bom.
Se você não concorda, Nossa. tem que ser. Ele fez a Se tu curadoria finge que é bom, dele. então eu não posso falar nada. Não pode mesmo. E tchau pra todos. Eu quero ver você falar pra uma criança ler esses livros todos pra entender veganismo. Não, Mas tem no audiobook. tem livro, mas o Tem programa do Rafa é para maiores de Vocês já 18 leram anos. esses livros, gente? O programa do Rafa é maior Eu de tenho 18 uma anos. dificuldade com leitura. Ah, então você Não, mas formou eu- vegano. Não, mas eu tenho, tem livros veganos para indicar para as Mas, crianças. Não também. precisa, essa questão. Deixa que o Rafa acabar. Bem, galera, e aí? Com quem que vocês concordam? Com o Walter, com o Matheus, com a Verô, com a Vicky? Com o Rafa. Deixe... Aconteceu alguma coisa aí no outro estúdio? Tá tudo bem? Caiu alguma coisa? Caiu alguém ali. Alguém caiu aí? Ok, foi... tá tudo certo, gente. A minha dignidade ali, ó. Veja com quem vocês concordam, deixe sua opinião, deixe seu comentário. Lógico, vou deixar o Instagram de todo mundo aqui, porque se você se sentiu mais alinhado com as meninas, vocês podem seguir elas no Instagram e acompanhar as publicações e fortalecer mais um fronte do veganismo. Acima de tudo, o mais importante é trazer para vocês formas de se alinhar para que nós possamos crescer. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Compartilhe esse programa com um amigo seu vegano, vegetariano. A gente se vê semana que vem. Valeu, Tchau, tchau. galera. Tchau, Obrigado, tchau. valeu. Olá, meu nome é Tatiana Consoli, Aê. eu sou nutricionista e hoje eu vou te explicar como fazer uma refeição que segue as principais diretrizes alimentares. Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. E na hora de fazer as compras, busque por lugares que ofertem esses alimentos. As feiras podem ser uma excelente opção. Alimentos ultraprocessados e processados, evite na medida do possível. Deixe esses alimentos mais para momentos especiais e comemorações. Modere no uso de açúcar, sal, gorduras. O pouco que você coloca desses ingredientes já dá o toque especial que você está querendo na sua refeição. Na hora de comer, busque por lugares tranquilos e, se possível, uma boa companhia. E por fim, dê muita atenção às propagandas e ao marketing, porque muitos deles podem estar tentando te enganar. Você consegue encontrar em redes sociais diversas dicas sobre como fazer as melhores escolhas. E agora, como fazer isso tudo de uma forma simples? Na hora que você for montar a sua refeição, pense num prato, divida ele ao meio. Nessa metade, você vai incluir verduras, legumes, e na outra metade, 1/4 dela, você vai colocar os cereais, que pode ser o arroz, o trigo, o milho, ou até mesmo as batatas. Já no outro 1/4, você vai incluir as leguminosas, qualquer tipo de feijão, grão de bico, ervilha, lentilha e a soja. Então agora, que tal você começar a incluir essas refeições em mais dias da sua semana e perceber como que por meio da alimentação você consegue ter muito mais saúde e bem-estar?